ficar copiando. Então tá, então tem 3 metros aqui, o exercício 17, 3 metros na largura e 1 metro de altura aqui nessa parte vertical, tá? Sendo 120 newtons o peso total da barra. Lembre-se que a barra é em L, tá? Então 120 newtons é toda a barra, é todo esse L aqui, ó. Parte vertical mais, né, a parte horizontal tem 120 newtons de peso, o peso total da barra. Calcule a intensidade da força horizontal F que mantém a barra em equilíbrio. Então ele quer saber essa força F aqui. Então a primeira ideia aqui é a gente saber quais as forças que estão atuando nessa barra, ok? Então a gente pode representar essas forças aqui. Como ela tem esse formato em L, aí fica complicado você representar a força-peso, né? Porque se fosse simplesmente uma barra horizontal, você veria aqui no meio da barra e colocaria o peso, né? Como tem essa parte aqui à esquerda, tá vendo? Tem essa parte aqui à esquerda e você já não sabe em que posição, né, você vai representar o peso. Você não sabe onde está o centro de gravidade dessa peça, né? Então o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. Você vem aqui, deixa eu usar um tracinho aqui. Você vem aqui e divide essa barra em 2 pedaços. Alguém batendo na porta aí. É o João Vitor. Voltei aqui. Aqui, ó. Aqui. Então tá. Então essa linhazinha vermelha aqui. Eu não consigo colocar na posição, mas você entenda que é exatamente aqui na direção da linha vertical aqui, tá? Da face aqui da barra. Não consigo colocar, não. Tá ali. Ah, agora melhorou. Deixa eu ampliar a figura, deixa eu consigo. Tá vendo aqui, ó? Então só uma linha, tá? Só a marcação. Então eu estou dividindo essa barra em L em 2, né? Aí eu vou colocar aqui o quê? Eu vou representar o peso separado, o peso dessa parte horizontal e o peso dessa parte vertical, tá? Então vamos lá. Então, onde é que está o peso? Por que eu faço isso? Porque agora eu sei, né? Tá vendo? Essa barra aqui é simples, né? O perfil dela é um retângulo, né? Como ela é homogênea, né? A densidade é a mesma, a homogênea é a relação à densidade. O uniforme aqui, na verdade, é referido à espessura e largura, né? Não é a densidade, tá? Então a densidade aqui está se referindo, que é a mesma porque é homogênea, tá? Aqui, ó. Homogênea densidade. O uniforme se refere à espessura e largura. Está aqui, ó, espessura e largura uniformes. Então, vamos representar o peso aqui. Esse é o peso da parte horizontal, ok? E temos também o peso da parte vertical aqui, ó. Com uma figura simples, né? Você representa, aí você pode fazer até menor, né? Porque o peso dessa parte vertical aqui, como ela é de comprimento menor, pronto, aí. É fácil. Inclusive tem aqui algumas figuras, deixa eu voltar aqui só para você ver, umas figuras simples que ele mostra o centro de massa e o centro de gravidade. Tá ali, ó, centro de gravidade, tá vendo? Então, nossa, esse aqui, ó, né? Opa, deixa eu fazer. Esse aqui, tá vendo? Isso aqui que é uma barra cilíndrica, né? Lá é uma barra em forma de paralelepípedo, tá bom? Então é isso. Então você fica no centro aqui, tá vendo? Equidistante das bordas. Aí você coloca o peso representado naquele ponto. Vamos voltar para o problema. Está aqui. Tem mais alguma força? Tem aqui, né? Nessa articulação tem mais força aqui. Vamos desenhar. Agora aqui tem um segredo, né? Se eu desenhar na vertical, vai estar errado. Por que vai estar errado? Vamos ver. Vamos pensar agora a primeira coisa, né? A barra está em equilíbrio. Vamos ler a pergunta, ó. Vamos ver. Calcule a intensidade da força horizontal que mantém a barra em equilíbrio, ok? Tá aqui, ó. Que é a força F para manter a barra em equilíbrio. É isso que ele quer. Então, se a barra está em equilíbrio, você pode aplicar as condições de equilíbrio, né? Quais são as condições de equilíbrio? Soma das forças, né, tem que ser zero, e a soma dos momentos tem que ser zero. Você acrescentou mais essa informação aqui, né?
Então, a gente estudava antes, a gente só analisava a soma das forças, né? Por quê? Porque a gente estava trabalhando com corpos pequenos, né? Com um bloquinho, uma partícula, né? Então, nessas situações, o momento sempre vai ser, a soma dos momentos sempre vai ser zero, né? E as distâncias lá da força ao ponto de aplicação sempre vai ser zero, então não tinha utilidade nenhuma. Agora, quando você tem corpos extensos como esse, tá vendo essa barra em L, ela tem um comprimento considerável, não é um bloquinho pequenininho, uma bolinha, né, pequena. Então, nesse caso aqui, você pode considerar também que a somatória, aplicar, né, aplicar a somatória dos momentos, aí funciona nesses casos, né. Quando é uma partícula, não faz sentido nenhum, não vai levar a lugar nenhum, né. Quando você está tratando de equilíbrio de uma partícula, você simplesmente vai fazer a somatória das forças igual a zero. Nesse caso aqui, você pode aplicar que a somatória das forças é igual a zero e também a somatória dos momentos dessas forças é igual a zero, entendeu? Estou supondo que você já leu, né, o texto, pelo menos, e já sabe o que é momento de uma força, né? Tá? Estou supondo que você já sabe isso. Então tá, então tem essa força aqui que eu... Vamos dar nome, né? Senão você pode se perder aí. Deixa eu botar aqui o nome delas. Então, peso, só que o peso dessa parte horizontal, né? Botar peso pH, tá bom? Peso da parte horizontal. E aqui, aí você pode colocar uma legenda, pH igual a peso da parte horizontal, para você não se perder. E aqui é outro, ó. Eita, já errei aqui. Pera aí. Peso da parte, né, dessa... Como é que eles chamam isso? Barra, né? Barra, né? Barra em forma de L. Não sei se pode chamar, tudo bem. Barra, que seja barra, então. Então, ok? PV e pH. Espera um pouquinho aqui. Deixa eu fechar a porta, senão vai ficar batendo. Tá ventando aqui. Senão, daqui a pouco o cachorro vem pra cá. Só um minutinho. Pronto. Daqui a pouco o cachorro vem perturbar aqui. Ok? Então tá. Aí tem essa força aqui, a gente estava parando nesse ponto aqui, ó, força da articulação. Aí eu falei, por que ela não é vertical? Então vamos pensar, porque só tem essas quatro, né? Essa força aqui, essa que somada, né, na verdade são pesos. Tem a força horizontal e tem a força aqui da articulação. Nessa barra não está flutuando, né? Tem a força F, que não deixa ela girar em torno do eixo que passa por A, né? E tem a articulação, que é um parafuso, um eixo que segura a barra. Se eu tirar o parafuso aqui, ou o eixo, essa barra cai, né? Então esse eixo exerce uma força na barra, sustentando a barra. Mas por que eu sei que essa força não é simplesmente vertical? Pelo seguinte, se a barra dá parada, a soma das forças é zero. Se eu somar todas essas forças que estão aqui, pode somar. Tem como dar zero? Tem como elas se anularem? Não, né? Se eu somar essa aqui, eu vou até fazer maior, né? Porque para conseguir anular as duas de baixo aqui tem que ser maior. Então aqui, ó, se eu somar essa com essas duas, pode dar zero. Mas vai sobrar essa força horizontal F, tá vendo? Essa força horizontal F. Tem mais alguma força aqui? Não. Então essa força aqui no eixo tem que ter uma inclinação. Que aí a componente horizontal dela aqui vai anular, vou até fazer maior, vai anular a componente não, né? Vai anular a força F, entendeu? Então a componente horizontal da força da articulação, vou chamar de, vou colocar aqui, ó, chamar de FA, tá? FA. É a força da articulação sobre a barra, tá bom? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou representando as forças aplicadas à barra, tá? Ah, professor, tem força aplicada ali na parede? Tem força aplicada no parafuso? Tem. Eu estou fazendo as forças aplicadas à barra. Por quê? Porque eu vou analisar o equilíbrio da barra. Por isso que eu estou desenhando as forças aplicadas à barra. Tá? Então são essas forças que estão aí. Aí ele pergunta o seguinte, determine a intensidade da força F. Então, se eu pedisse represente as forças sobre a barra, você vai fazer esse desenho. Tá? Então tá bom. E agora, o que fazer? Vamos aplicar o que a gente conhece. A barra está em equilíbrio, né? Ele quer que fique em equilíbrio. Então, se você quer que fique em equilíbrio, então as condições de equilíbrio têm que ser satisfeitas. Quais são as condições de equilíbrio? Vamos desenhar nessa página em branco aqui, né? A soma das forças, aqui não tem um símbolo de somatório, tá? Aliás, tem, né? Só que eu tenho que achar, não lembro qual é, deixa eu ver aqui. Vamos botar S de soma, depois eu vejo. Deixa eu botar aqui o S de soma, tá? Vou botar S aqui, soma. Tem que aumentar a letra, né? Senão você não vai enxergar. Pera aí. Eita, a porta abriu de novo, pelo amor de Deus.
Deixa eu aumentar a letra aqui. Vou deixar a porta assim mesmo, tá? Se bater, depois a gente fecha. É o cachorro vindo. Tomara que não. Eu estou me escondendo no quarto aqui para ninguém me perturbar, mas às vezes não funciona. Cadê, meu Deus, o que eu quero? Vamos ver se está bom agora o tamanho. Acho que dá para enxergar, né? Eu tenho que trocar esse S aí, né? Então a soma das forças aplicadas à barra, né? Tem que ser zero. Então a somatória das forças na direção Y tem que ser igual a zero, tá? Mas o que? Tem que ser zero. A somatória das forças na direção X. Você que está aí com o caderno, você faz o símbolo de somatória. Acho que você sabe qual é, né? Somatória de todas as forças na direção X tem que ser zero, né? Isso aí é o quê? Primeira lei de Newton. Vou colocar aqui. O que eu estou aplicando, né? Só para você lembrar que é bom você escrever. Não? Primeira. Ué, por que mudou a cor da letra? Eita, velho, não tô entendendo mais nada. Tá bom. Primeira lei de Newton, tá? Tô aplicando aqui a somatória das forças. Agora eu vou tentar trocar aqui. Tenha paciência. Deixa eu ver se tem como trocar isso aqui. Deixa eu ver se ele aceita aqui. Aceitou. Beleza, então. Deixa eu trocar por símbolo. Pronto, tá aí. Somatória das forças na direção Y zero, tá? Isso é a primeira lei de Newton, né? Para grandezas lineares, né? Ou para translação, se você preferir assim, né? Ou seja, a barra não vai sair voando para a direita nem para a esquerda, a barra não vai subir, não vai descer, não vai andar para lugar nenhum, ok? Ela vai ficar nessa posição. O centro de massa dela, você pode pensar em termos de centro de massa, né? O centro de massa da barra não vai sofrer translação, não vai se deslocar nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, ok? O centro de massa, tá? Então vamos lá. Então esse aqui, ó. Agora, a barra vai girar ou não? Né? Você analisou aqui com a primeira lei de Newton, em relação ao centro de massa da barra. O centro de massa vai se mover ou não? Não, então a soma das forças é zero. Agora, a barra vai girar ou não? Não, você não quer que a barra gire, né? Então você vai escrever o quê? Vai escrever o quê? Somatória também, né? Pode ser aqui embaixo, vou escrever embaixo, tá? Vou escrever que a somatória dos momentos, né, de todas as forças aplicadas ali à barra, em relação a que ponto? Vamos escolher aqui um ponto, né? Ponto A aqui, tá vendo? Vou calcular o momento em relação ao ponto A, porque o eixo de rotação tá ali, né? Essa é mais fácil, porque já tem um eixo, né, ali, então fica mais fácil você então é em relação ao ponto A, né? Botei O, A. Geralmente eu chamo de O, mas ali o livro chamou de A. Meu Deus, passou um caminhão aqui, mas soltou uma fumaça. Deixa eu pegar meu cilindro de oxigênio aqui, só um minuto. Rapaz, que catinga. Então, vamos lá. Igual a zero. Tá? Então aqui esse A aqui não está num lugar legal, mas tudo bem. Deixa assim mesmo. Então tá aí. Essas são as condições de equilíbrio. Tá? Então eu vou voltar à pergunta novamente. Determine a intensidade de F. Está aqui, ó. Intensidade de F. Essa força F aqui embaixo. Ó. Então vamos lá. Se eu aplicar a somatória das forças, não vai resolver muito. Por quê? Vamos ver aqui. Porque eu tenho FA, tá vendo? Esse FA aqui eu não conheço. Então eu não conheço a componente FAY, nem conheço a componente FAX, né? A força F está na direção X. Então se eu aplicar aqui essa somatória aqui, a somatória das forças Fx é igual a zero, eu não consigo achar o que ele está pedindo, que é a força F. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas, né? Vai ficar F mais FAX, vai ter aqui a componente, vamos representar aqui no desenho, né? Ó, vai ter um componente aqui. Eita, mais difícil desenhar agora, peraí. Desenhar aqui embaixo, depois eu... Aqui tem um FAX aqui, tá vendo? Deixa eu desenhar embaixo, depois eu levo para cima aí. Essa é, vou chamar aqui de... Ixi, agora a letra tá gigante, FAX. Ok? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Não tem jeito, né? No computador você tem que ter paciência mesmo, porque o negócio é lento demais. Agora o FAY. Esse é o FAY. Então eu estou decompondo o FA ali, tá? Nas duas componentes, FAX e FAY. O A aí, gente, é de apoio, tá? O de eixo, se quiser chamar de FE,
força que o eixo aplica, né? Como ele chamou de ponto A ali, eu chamei de FA, tá? Como se tivesse um parafuso ou um eixo ali. Então tá. Aqui agora é a força FAY. Então são essas forças aqui. Entendeu? Então olha as forças verticais. Você tem FAY, PV e PH. PV e PH eu dividi o peso, né? Você já sabe. Então ficaria assim, ó, a soma das forças na direção Y seria FAY mais PV mais PH. Aí dá para descobrir, né? Pela soma das forças, dá para descobrir FAY, tá vendo? Porque FAY vai ser exatamente igual à soma, né? O peso total da barra, né? A soma desses dois pesos aqui, PH e PV, é o peso total da barra, tá bom? Então, FAY dá para achar aplicando pela somatória de forças. Agora, quando eu fizer somatória de forças na direção X, vai ficar F mais FAX, entendeu? Então, vamos escrever aqui, ó. Aqui eu não sei como é que faz uma setinha aqui. Eu vou usar a setinha do vetor mesmo. Aqui. Né? Não é essa seta aqui, mas é o seguinte, né? Daqui eu tiro o quê? Eita, meu Deus, o que eu fiz? Aqui, estou apanhando aqui do computador. Deixa eu ampliar a janela aqui, talvez fique melhor. Então daqui eu tiraria o que? Da F, tá vendo? O FAX, eu faria o seguinte, ó. FAX, aí o FAX está no sentido negativo, né? Então a gente pode até botar assim, ó, né? Menos FAX mais o outro sentido é a força F. Isso é igual a zero. Seria uma equação possível, tá certo? Tá, né? Só que ela não vai ser útil para você descobrir o F, tá vendo? É F que você quer, essa força F aqui, ó. Essa força F que você quer descobrir, que ele está pedindo. Então, por essa equação aqui, para você descobrir F, você tem que saber o valor de FAX. Volta na figura. Ó. FAX é essa aqui, não sei se está aqui, ó, tá vendo? Essa força você não tem. Essa força que o apoio aplica aqui, você não tem. Tá? Você não tem um valor dela. Então, por essa equação, você não consegue descobrir. Pela primeira, muito menos, né? Porque a primeira trata das forças na direção Y. Você está querendo descobrir uma força na direção X, entendeu? Estou explicando por quê, né? Porque às vezes o aluno pergunta assim, mas por que você está escolhendo esse caminho aí? Né? Por que você não usou a somatória de FY? Eu não usei a somatória de FY porque eu quero uma força na direção X. Pode ser até que eu precise depois de achar alguma força na direção Y, mas não, por enquanto eu não sei disso, né? Eu não sei se eu preciso. Mas é que eu estou vendo que eu não preciso, tá vendo? Eu só precisaria de FAX e eu não tenho. Então tem que ter em busca de outra equação, tá bom? Tá. Se eu soubesse o ângulo, tá vendo? Esse ângulo que FA forma com horizontal, aí daria para descobrir, né? Eu descobriria FAY, com ângulo eu descobriria, né? Usando tangente, descobriria FAX e depois descobriria F. Mas eu não sei qual é o ângulo que FA forma com horizontal. Então por isso não dá para fazer por esse caminho aqui, ó. Tá? Esse caminho aqui não vai ser útil, pelo menos por enquanto não tem utilidade. Vamos tentar a soma dos momentos. Soma dos momentos das forças, né? A gente vai ter que olhar a figura, escolher um sentido aqui. Você vai pensar, toda vez que você pensar em momentos, você vai pensar em rotação, tá? Se essa barra vai girar ou não. Ela quer que a barra não gire, né? Para você definir um sentido não, um sinal, né, para os momentos de cada força, você vai ter que olhar para o eixo de rotação e para a força, né? Imagine que nessa situação aqui, a barra está em equilíbrio, exatamente como esse desenho aqui, né, com essas forças que estão aqui. Eu pergunto a você, se eu acrescentar aqui para baixo, se eu pegasse, tá vendo essa força pH? Se eu acrescentasse aqui, com a minha mão mesmo, pegasse nesse ponto onde está aplicada a força pH, tá vendo? Esse pontinho aqui, aplicasse uma força. Então eu vou pegar a minha mão, eu mesmo vou lá, e puxasse a barra para baixo, nesse ponto aqui. Eu faria o que com a barra? Ela ia girar em que sentido? É isso que você tem que ver, entendeu? Então você vai aplicar uma força extra aqui, ó, no mesmo sentido da força peso, para descobrir qual é o sinal do momento de pH, entendeu? Bom, a barra está em equilíbrio aqui. Se eu aplicar uma força extra aqui, a tendência é a barra girar nesse sentido. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê a setinha aqui? Ó. Nesse sentido, tá vendo? Se eu acrescentar uma força ali junto com o peso aqui, ó, se eu acrescentar uma força aqui, essa barra tende a girar nesse sentido. Então, eu te pergunto, essa força pH vai ter um momento com que sinal? Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? É uma pergunta, na verdade. Aí depende do sentido da rotação e depende
do sinal que você vai escolher para cada sentido, né? Eu vou escolher, eu que vou escolher aqui, tá? Você pode escolher o sinal contrário. Eu vou escolher para esse sentido de rotação, então se você estiver girando no sentido horário, eu vou escolher o sinal positivo. Então, vou colocar aqui no cantinho da folha aqui, ó. Na outra página também vou colocar. Então, esse sentido de giro, vou colocar o sentido positivo. Então essa força-peso, se ela provocasse, né? Imagine que você tirasse as outras forças, que só deixasse o eixo preso, né? O que aconteceria com essa barra se eu tirasse essas outras forças? E deixasse somente a força aqui do eixo, né? E a força pH. Essa força pH ia fazer a barra girar nesse sentido. Então, o momento dessa força será o quê? Positivo, tá? Tá aqui no cantinho, aqui, ó, sentido positivo. Então, esse é o sinal da força, o sinal do momento. Então, vamos lá. Sabendo essa ideia, nós vamos escrever o momento das forças, tá? De todas as forças ali. E a gente vai colocando os sinais. Se vocês tiverem dúvida depois nos sinais, vocês vão perguntar. Eu vou fazer, vou colocar os sinais, vocês vão perguntar caso tiver dúvida. Então, vamos lá. Primeiro, somatória dos momentos de todas as forças em relação ao eixo A. Vai ser igual aqui. Aí, vamos colocar aqui na ficha. Vai ser... Opa, calma, viu? Vai ser momento... Quais forças que estão lá? Momento do peso, né? Então, momento peso. Tem um peso da parte horizontal, mais um peso da parte vertical. Então, momento... Vou melhorar aqui ainda, tá? Só vou escrever, depois eu melhoro. Mas qual força que tem? A força F, então, o momento da força F, tudo em relação a A, tá? Tudo em relação a aqui. Eu não estou colocando só para adiantar, mas você escreve MAPH, tá bom? Momento da força F mais o quê? Mais momento da aquela força que está ali. Ó, vou botar aqui, ó. Está aqui aplicada no eixo, tá vendo? Aliás, aplicada pelo eixo, né? Não é no eixo, é pelo eixo sobre a barra, né? O eixo aplica uma força, então mais momento, chamei de que mesmo? FA, momento da força FA, ou F do eixo, tá? Você chama pelo nome que você achar mais significativo para você. Então essa soma, inclusive vou passar essa soma para baixo aqui, tá? Fica mais fácil. Tá, então o que eu estou aplicando aqui? A soma dos momentos. E por que eu estou igualando igual a zero aqui? Por quê? Por que a soma dos momentos de todas as forças é igual a zero para esse caso? Porque ele está querendo que a barra fique em equilíbrio. Então, a soma dos momentos tem que ser zero. Entendeu? Então, está aqui. Então, momento... Vamos botar um índice aqui, né? Da força pH. Aqui é momento da força PV, momento da força F, momento da força FA. Tem mais alguma força? Vamos conferir? 1, 2, 3... Eu podia escrever o momento das componentes, né, no lugar do momento de FA, tá? Mas eu escrevi simplesmente o momento de FA. Depois a gente separa, né? Tá? O momento de FA, gente, é o momento de FAX mais o momento de FAY, tá? A gente pode separar, como se fosse uma decomposição de forças, tem a decomposição, né, a separação dos momentos também, se quiser, não tem problema. Mas aqui eu simplesmente coloquei momento da força FA, tá? Então agora a gente vai analisar o momento de cada força dessa. Bom, como é que você calcula o momento de uma força? Aí você precisa de quê? Você precisa identificar onde é que é o eixo de rotação que você... Ou você identifica o eixo, no caso aqui, né? Que é esse ponto aqui, ó, a figura já está um pouquinho poluída, né? Mas está aqui, ó, tá? O eixo está ali, você tem a figura aí no seu caderno, no seu livro, né? Então o eixo está aqui. Então a gente vai fazer o quê? O que você pode fazer para determinar o que ele chama de braço, né? O braço da força, de cada força aqui. Você vai olhar para primeiro, vamos fazer o seguinte, ó. Qual é o primeiro momento que a gente vai calcular? O momento da força pH. Então vamos olhar só para a força pH, tá? Essa força que está aqui. Inclusive, deixa eu apagar aquele negócio ali, peraí. Só para a força pH você vai olhar. Você vai se perguntar o seguinte: qual é a distância do eixo A até a força pH, ou até a linha de ação, tá? Porque você tem que medir essa distância em uma linha perpendicular à linha de ação da força. Então, deixa eu fazer uma linha aqui. Nesse caso aqui está fácil, tá? Mas tem casos que você vai ficar na dúvida, assim, ué, qual distância que eu vou medir? Nesse caso aqui está fácil, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma linha tracejada. Só um minutinho aqui, para eu marcar aqui. A linha de ação da força pH é uma linha que contém a força, para desenhar aqui, se você quiser, tá vendo?
Nesse caso aqui está fácil, não precisaria nem desenhar, né? Então seria essa linha aqui, essa linha tracejada, tá vendo? É onde está, né? A linha é a linha onde está a força, tá vendo? Ela está exatamente sobre essa linha aqui, uma linha imaginária aqui, tá? O que você vai fazer então? Você vai medir a menor distância entre essa linha, tá? Essa linha e o eixo. Então deixa eu tentar desenhar aqui com outra cor, para você saber que distância que a gente vai medir. Não sei se precisa fazer isso, mas por via das dúvidas, né, a gente coloca aqui. Deixa eu desenhar aqui embaixo, depois eu levo lá para cima, tá vendo? Você vai medir. Eita, deu tudo errado aqui. Deixa eu fazer de novo. Você vai medir essa distância horizontal aqui, tá vendo? Então essa distância aqui, ó. Deixa eu fazer uma linha diferente aqui, peraí. Só um minuto, deixa eu engrossar a linha. Não. Acho que eu exagerei, né? Fazer uma linha contínua para você enxergar melhor aqui. E uma linha azul. Então essa linha azul aqui, tá vendo? Essa linha azul aqui vai indicar a distância que eu vou medir, tá? Como se fosse uma régua aqui, tá? Tá a régua exatamente do tamanho da distância que eu quero medir. Eu vou encaixar lá em cima para você poder enxergar que distância que eu estou medindo. Estou medindo, ó, a distância de A tá maior, né? Tem que começar no ponto A, tá? Eita, troço difícil. Aqui, ó, tem que começar ali no A, tá vendo? Ponto A. Deixa eu ampliar aqui para você enxergar, ó. Aqui, ó, ponto A tá aqui, ó, na setinha, aqui, tá vendo? Ponto A até a linha de ação da força, ó, tá vendo? Não precisa ligar na força, você tem que ligar na linha de ação. A força poderia estar aqui ou poderia estar mais embaixo, tá? Então por isso que às vezes fica confuso. Nesse caso aqui ficou fácil, porque a linha ela bate na força, tá vendo? Então fica mais fácil de enxergar. Então a distância que eu preciso medir é essa distância aí, ó, tá? Essa distância aqui. Então vamos ver as dimensões da barra para a gente determinar essa distância. Vamos lá, ó. Eu já vou escrever ali a força pH, né, o momento, né? Vamos escrever aqui, ó, para você saber. O que é o momento de pH? Vamos lá, aqui embaixo, ó. É a força pH, né? pH vezes a distância, né? Alguns chamam de R, não vou chamar de D mesmo, tá? A distância eu vou chamar aqui, dá um índice, eu vou chamar de D1, né? Para não ficar muito complicado, tá? A distância D1, essa distância em azul aqui. Você que está aí vai escrever aqui na figura D1, tá? Você vai chegar aqui, tentando não poluir demais, vai escrever aqui, ó, D1. Bom, tá enorme. Deixa eu diminuir. Pronto, essa distância azul aqui, tá? Essa distância azul. Beleza, vamos voltar lá. Então fica aqui, tá vendo? É a força pH vezes D1. Agora tem um sinal, né? Qual o sinal desse momento? Positivo ou negativo? Então aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, para você saber o sinal, você vai imaginar outra força, pega a mão, aplica uma força para baixo. O que essa força poderia fazer em relação à rotação da barra? Girar no sentido aqui, ó, tá vendo? Girar a barra no sentido positivo. Então esse momento aqui será positivo. pH D1. Agora mais. Vamos escrever o momento da força PV. É o valor da força PV vezes a distância D2. Aí vamos descobrir quem é a distância D2, tá bom? Então, D1 aqui, vamos descobrir logo quem é D1, né? A gente já escreve na outra linha. Não, vamos escrever os momentos primeiro. Mais força F. Então, força F vezes a distância D3, tá? Estou dando nomes diferentes porque as distâncias podem ser diferentes. E a força FA vezes a distância dA. Entendeu? Você não precisa nem se preocupar qual é a distância. Escreve só a expressão colocando as forças, tá vendo? Em vez de ser somatória das forças, em vez de ser PV mais PV mais F, ficou fada aqui, ó. FAD4. Isso é igual a 0. Em vez de ser a soma das forças, é a força vezes a distância ao eixo, entendeu? Então você faz assim, vai somando tudo. Tá, agora os sinais. O primeiro sinal é mais, o segundo sinal, vamos verificar se é mais ou menos. Vamos lá. Quem é PV? Vamos lá, quem é PV? Olha só, o PV está aqui. Aliás, desculpa, né? Eu fiquei de ver quem é D1 para a gente não se perder. Vamos lá, quem é D1? A parte vertical da barra é 1 metro. A parte horizontal são 3 metros, ó. 3 metros, né? Aí alguém vai dizer assim, professor, são 3 metros de fora a fora. Mas essa medida azul, ela não chega a ser a metade da barra. Mas olha só, leia aqui em cima, ó. Na figura temos uma barra homogênea de espessura e larguras pequenas. Pequenas. Por que ele falou esse pequenas aí?
para você desprezar aquela distânciazinha aqui, tá vendo? Essa distânciazinha aqui que você está querendo descontar aqui da medida. A distância, na verdade, é essa aqui, tá vendo? Ó, dessa ponta aqui até aquela lá. Só que nós não temos essa distância pequena aqui, ó, para descontar. Então é um erro na nossa medida. Como a distância é pequena, esse erro vai ser pequeno. Então vamos lá, que distância D1 é essa? Bom, qual é a largura da barra? 3 metros. Então, esse ponto aqui, ó, tá vendo? Onde está o pH, é o centro de gravidade da barra. Ele está equidistante das extremidades. Então, ele está da extremidade esquerda e da extremidade direita a uma distância de 1,5 m. Então, essa barra azul aqui, essa medida em azul aqui, é de aproximadamente 1,5 m. Professor, mas não é 1,5 m. Não é 1,5 m. Tem um pequeno erro aqui. Ele falou que a largura é pequena. Então, você vai ter uma pequena diferença aqui nessa, tá vendo? Se ele tivesse te dado, né, a largura da barra é de 10 centímetros. Aí você ia pegar a metade, né, 10 centímetros 5, e ia descontar, né, 1,5 m menos os 5 centímetros, né, os 0,05 metros, daria 1,45. Mas aqui ele não te deu, ele falou que a largura da barra é pequena, então você vai desprezar essa distância ali, vai ter um pequeno erro. Então, D1 é um valor aproximado, né? Não é a metade da barra. A metade dá 1,5, um pouco menos de 1,5, a gente vai aproximar para 1,5. Então, aqui, ó, eu já vou escrever essa equação aqui embaixo. Estou detalhando, né, com calma aqui, para você entender essas coisas que às vezes escapam, né, quando você está resolvendo, às vezes você não percebe, mas tem esses detalhes. Então, o sinal é mais, pH é o peso da barra horizontal, a gente vai ter que descobrir, né, tem esse detalhe também, né, pH não é o peso total da barra, né, ele deu o peso total da barra, ele deu o peso total como 120, né, então a gente vai ter que descobrir o peso daquele pedaço, né, mas é fácil, né, é proporcional ao comprimento da barra, né, porque ela é homogênea, né, é homogênea, a densidade é a mesma, é uniforme, né? A espessura é a mesma, a largura é a mesma, então dá para a gente fazer usando proporção, tá? Então D1 deu 1,5, é aproximado, tá? Então vai ficar aqui 1,5, você sabe que é uma aproximação. Então tá, agora vamos para o PV. Ó, já tem um módulo lá, né? Depois eu calculo o valor de P, tá? Vamos deixar para depois, vamos colocar por enquanto aqui só os sinais, tá? Vou me preocupar com os sinais de cada força e com as distâncias. Depois a gente calcula o valor do peso. Então, vamos lá. Agora a força PV, tá? O momento da força PV. Você tá vendo? Eu vou trazer a linha aqui, tá vendo? Essa linha, vou colocar aqui, ó. Essa é a linha onde está a PV, tá vendo? A linha de ação, chama lá de linha de ação, tá vendo? A linha onde está a força PV, ela tá sobre essa linha aqui tracejada, ó. Só que essa linha tracejada, ela passa pelo eixo, entendeu? Ela passa pelo eixo. Então significa o quê? Que a distância do eixo A até a linha tracejada que contém a força PV é zero, meu amigo. Então, o momento da força PV é zero, ou seja, a capacidade dela provocar um giro em torno do eixo é zero. É só você pensar. Da mesma forma que eu fiz para a força pH, imagine eu aplicando uma outra força aqui extra com a minha própria mão, né? Que na mesma linha de ação da força PV, vou puxar aqui para baixo, né? Essa ponta aqui para baixo, vou acrescentar uma força aqui, eu vou puxar, vou me pendurar aqui, ó. A barra vai girar? Não, porque eu estou me pendurando numa direção que passa exatamente pelo eixo. Então a barra não gira se eu aplicar uma força nessa direção aqui, passando por essa linha de ação, entendeu? Por isso que o momento da força PV é zero, ela não tem capacidade nenhuma de provocar rotação em torno desse eixo, tá bom? Então o momento dela é zero. Então, por que é zero? Porque a distância, essa distância aqui, ó, D2, é zero. A linha de ação da força PV passa exatamente sobre o eixo. Então, essa distância D2 aqui eu vou colocar zero. Tá? Vou até... não, deixa assim por enquanto. D3. Quem é D3? A força, né? É a distância da linha de ação de F ao eixo. Então, vamos lá, vamos desenhar. Só que a força F é horizontal, tá vendo? Então, vamos pegar uma linha aqui. Novamente. Essa linha agora está azul, né? Vou fazer uma cópia aqui que eu acho que é mais rápido, né? Deixa eu fazer uma cópia aqui da linha vermelha, porque a gente ficar mudando toda hora a cor aí vai demorar. Então faço a cópia aqui, ó. Aqui está a linha de ação da força F, é essa linha. Então tem que medir a distância dessa linha até o eixo, ou a distância do eixo é essa linha, tá?
Então, vou apresentar aqui o traço azul, tá? Para a gente usar qual distância que eu tenho que medir. Essa distância aqui vertical. Deixa eu colocar aqui na posição, tá? Indo aqui até a linha de ação. Então, tem que encolher aqui um pouquinho, né? Essa distância azul aqui, tá vendo? É essa distância. Mas que distância é essa? Aqui, eu vou colocar sobre a linha de ação, tá? Para você ver aqui, ó. A linha de ação, né? Não é a linha de ação, né? É o braço, né? A linha de ação está cá embaixo, ó, tá? Então, vou colocar, vou medir a distância azul da linha de ação da força F até o A. Acho que tem alguém batendo na porta aí, deixa eu ver. É a Pamela. Então tá ali, ó. O azul aqui, tá enxergando, né? Acho que você tá enxergando. A cor não tá... A cor junto do cinza aqui não ajudou muito, ficou meio apagado, né? Mas a gente põe ela de lado aqui, ó, pra você enxergar melhor, tá vendo? Tá aquela distância ali. É do A até a linha horizontal aqui. Que distância é essa? É a mesma coisa, né? É aproximadamente o comprimento dessa parte vertical da nossa barra. Ele diz que é 1 metro, né? Essa distância aqui é 1 metro, tá vendo? Agora não é metade, tá vendo? Porque é do eixo até a borda, né? A linha de ação. Então essa distância é 1 metro. É aproximado, né? Porque na verdade é um pouquinho, né? É 1 metro menos esse pedacinho aqui, tá vendo? Esse pedacinho que está aqui em cima, é 1 metro menos isso. Mas como a espessura, aqui está exagerado, né? A espessura da barra ele fez até grande, né? Mas ele falou para considerar aqui no texto a barra de pequena espessura e largura, tá? Então você vai descontaria, né? Na prova, por exemplo, vai ter um problema que eu vou te dar as dimensões, né, da barra, e você vai descontar, entendeu? Aqui você não vai precisar descontar nada, ele falou para você desprezar essa distância. Quando ele fala a barra é de largura, né, espessura pequenas, é para você desprezar essa diferença. Você vai considerar essa distância aqui em azul de aproximadamente 1 metro, que é o tamanho aqui da barra. Deixa eu ligar aqui ó, a bateria do computador que já está quase acabando. Quando ele apaga um pouquinho é porque ele está nas últimas. Então tá aqui, ó. Tá? Que distância é essa? Aproximadamente, tá, gente? Senão o cara, mas a distância não, é aproximado, gente, tá? Aproximadamente 1 metro. A gente não tem aquela distância, tá? Então essa distância de 3 é 1 metro. Nós precisamos agora descobrir qual é o sinal não é da força, tá, gente? Esse sinal que a gente está colocando aqui não é sinal que indica o sentido da força. Isso tem a ver com o momento da força. Então vamos olhar para a força F. Então, como é que você vai raciocinar, uma forma de você ver, né? Uma forma de você raciocinar para descobrir esse sinal? Você vai fazer o seguinte, ó, a barra nesse momento está em equilíbrio, certo? Então, se eu acrescentar alguma força ali na barra, se eu for lá com a minha mão empurrar a barra em algum ponto, pode ser que ela gire, entendeu? O que eu vou fazer? Você vai fazer, para você descobrir o sinal do momento da força F que está aqui embaixo, você vai aplicar outra força, pode ser até uma força igual a F, tá? Ou seja, mesma direção, mesmo modo, mesmo sentido, tá? Tem que ser, né? Não obrigatoriamente do mesmo módulo, tá? Mas tem que ser mesma direção, né? Ali, ó, pode botar até no mesmo ponto de aplicação ali, entendeu? Como se estivesse contribuindo com a força F. Quando você te fizer isso, você vai tirar a barra do equilíbrio, você vai fazer a barra girar. Então, se você fizer isso, aplicar uma força extra ali na mesma direção e sentido de F, a barra vai girar em que sentido? Ela vai subir aqui, né? Deixa eu desenhar aqui, né? Aplicando a força aqui, ela vai empurrar ela nesse sentido, ela vai girar aqui, ó, em torno do eixo A. Veja que esse sentido de rotação é o contrário, né? Tá vendo aqui, ó? É o contrário do que está aqui. Então, esse sentido de rotação é negativo. Então, se o momento dessa força que eu apliquei com a mesma direção e sentido de F é negativo, o momento de F também é negativo. É assim que você vai descobrir o sinal do momento, entendeu? Então tá, deixa eu apagar tudo aqui. Então você sabe que é negativo, né? Então vamos levar para a página seguinte. Então o momento aqui ó, é negativo. E agora tem o momento de FA, né, da força FA. FA vezes D4. Vamos descobrir essa... Ah, faltou, né? Faltou descobrir essa distância. Eu estou olhando o sinal aqui, mas tinha que ter olhado a distância, tá? Vamos olhar então a distância D4 e o sinal aqui, né? Mas você vai ter uma surpresinha aqui, né? Bom,
Onde está a força FA? Está aqui, ó. Essa é a força FA. Não sei se você está enxergando aí, né? Qual a direção dela? Eu vou desenhar aqui a linha de ação dela para você enxergar a direção dessa força, né? Vou desenhar aqui, está em azul, né? Deixa eu fazer uma cópia então da linha tracejada, que é melhor. É mais, tá aqui, tá vendo? Eu vou pegar essa linha aqui e colocar na direção agora da força F. Deixa eu trazer para cá, ó. Direção da força F. Vamos ver se eu consegui. Praticamente, né? Só que você não está enxergando, eu acho, né? Tá ali, podia botar uma... Deixa eu ver se botou uma coisa. Bom, você entendeu, né? Que é... Não sei se o amarelo fica melhor. Não, aí que apagou mesmo. Deixa eu fazer uma cor mais escura aqui. Paciência, viu? Paciência, meus amigos. Vermelho já tá, né? Deixa eu ver vermelho, laranja, ixi. Bom, tá ali. Acho que azul, né? O azul acho que vai chamar mais atenção. Só para você enxergar melhor. Tá tendo jeito não. Vou prolongar a linha aqui para você enxergar ela melhor. Cá para baixo. Agora você enxerga, tá vendo? É essa direção aqui. O importante aqui é saber o quê? Que essa linha de ação da força F, ou a própria força F, está em uma direção que passa pelo eixo. Toda força que tem linha de ação que passa pelo eixo de rotação, pelo ponto, né, pelo polo que você está usando para calcular o momento, né? Lembre-se que para calcular o momento eu preciso de uma referência, de um eixo, né, de um polo. Nesse caso aqui a gente está usando o polo A, né, esse eixo A aqui. Nesse caso, o momento dessa força em relação a esse eixo é zero, porque a linha de ação dela passa por ela. Aquela distância D4 aqui, ela é zero, então eu vou colocar aqui é zero, porque a linha de ação da força passa pelo eixo, entendeu? Então, qual é a eficácia dela de produzir uma rotação? Nenhuma. Ela sozinha ali não é capaz de provocar nenhuma rotação. Então, por isso que o momento dela é zero, entendeu? O momento de uma força mede isso, né? Mede a eficácia ou a eficiência de uma força produzir uma rotação, entendeu? Em torno de um eixo, né? No caso aqui daquele eixo A. Então, no caso da força FA, ela não tem eficácia nenhuma, não tem capacidade nenhuma de produzir uma rotação em torno daquele eixo, tá? Então tá aí, ó. O que falta agora? Substituir os valores das forças, né? Aqui tá vendo que deu zero aqui, ó. Aqui dá zero, aqui dá zero. Olha como é que simplifica. Então vamos simplificar isso logo. Olha que beleza. A pergunta é a seguinte: será que vai ter mais de uma incógnita na equação? Porque se tiver mais de uma incógnita, a gente vai cair no mesmo buraco, né? Ou seja, aparentemente ele não consegue resolver o problema. Mas aqui eu já elimino, ó. Isso aqui, zero vezes o peso PV dá zero. O momento dessa força deu zero, então desapareceu. O momento da força FA também deu zero. Com a prática, só em bater o olho na figura, com o tempo, né, quando você faz alguns problemas, você bate o olho na figura, você já sabe, né? Quais forças terão momentos iguais a zero. Só em bater o olho, é só você ver que a linha de ação passa pelo eixo, né? Você já sabe que aquela força tem momento igual a zero, entendeu? Depois, com o tempo, você já rapidinho. O sinal é a mesma coisa, a questão do sinal do momento, né? Com um pouquinho de prática, só em bater o olho assim você já sabe qual é o sinal. Então agora precisamos descobrir esse pH, tá vendo? Qual é o valor de pH? Então vamos voltar. pH é o peso dessa barra horizontal, tá vendo? Estamos aqui com uma barra, vamos ler aqui de novo, ela é homogênea, temos uma barra homogênea. Esse homogêneo se refere à densidade, que é a mesma. Agora, a uniforme, eu tinha pensado que se referia à densidade, mas não. Ele está se referindo aqui, ó, de espessura e larguras uniformes. Então, a espessura vai ser sempre a mesma ao longo de toda a barra e a largura também, tá? Isso significa o quê? Que o peso dessa barra é proporcional ao comprimento dela, entendeu? Por exemplo, a barra toda aqui vai ter um comprimento em torno de quê? De 3, né, na horizontal, mais o pedaço vertical, que é 1. Então, são 4 metros de barra. 4 metros de barra pesam 120 newtons. Então, qual é a densidade linear dessa barra? Vamos calcular aqui, ó. Vou falar em densidade linear só para você saber o que é, tá? Ó, densidade linear da barra. Densidade linear é o seguinte: em vez de você dividir a massa pelo volume da barra, você vai dividir a massa pelo comprimento dela, entendeu? Só para você entender essa definição. Algum dia vai aparecer aí na sua vida, então a gente aproveita e já aprende, né? Densidade linear. Então, qual é o peso da barra? Você vai pegar aqui, ó. Pode fazer em termos de peso ou em termos de massa, tá? Densidade geralmente em termos de massa, mas aqui para a gente facilitar a nossa vida, usa como peso, porque o peso é m vezes g, né? Então,
acaba que no final, para o nosso problema aqui, você pode botar aqui m vezes g se quiser, ou dividir por 10, né? Mas no final vai dar o mesmo, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dividir, vamos botar, né, massa direitinho para não te confundir. Massa dividido pelo volume seria a densidade volumétrica, né, aquela densidade que você já conhece. Se eu dividir pelo comprimento, como é que eu chamar ali? Comprimento da barra, chamar de L, né? Tá? L é o comprimento da barra. Aí você vai ter a densidade linear da barra. Então, seria, né, a densidade seria 120 sobre G, né? Tá? Seria que para determinar a massa, né, você vai pegar 120 dividido por G, tá? E depois dividir por L, que é o comprimento da barra. Qual é o comprimento da barra? O comprimento da barra ali é 4, tá? O comprimento total, né, medido aqui. Então é 4. Então você vai dividir aqui por 4. 4G, né? Porque G Então qual é a densidade dessa? Lembre-se, né, que massa é P sobre G, tá? Por isso que eu dividi ali. Eita, esse negócio aqui tá me atrapalhando, mas vamos fazer assim. 120 sobre 40 vai dar quanto? 3, né? Então seria 3 quilogramas por metro. Tá vendo aqui? Não é metro cúbico, porque é densidade linear. Tá? Esse G aqui é 10, tá? M sobre L. Esse G vem daqui, tá? Ó, M é P sobre G. Então vai ficar P sobre GL. Então fica massa, peso sobre GL. Ó, peso 120, a massa é 4. Opa, massa não, comprimento é 4. E fica aqui G, certinho. Tá tudo no sistema internacional, né? Aqui, ó, newtons, né? Newtons e o 4 em metros. Quando dividir newton pelo G aqui, né, vai dar quilograma, tá? Por isso que ficou quilograma aqui, ó, 3 quilogramas por metro. Ou seria 30 newtons por metro, né? O peso da barra seria 30 newtons por metro, né? Tudo bem? Agora eu quero saber se a barra tem 3 quilogramas por metro, qual a massa de 3 metros de barra? Não é isso que a gente quer? Ou o peso, né? Descobre a massa, depois descobre a massa de 3 metros, vai ser aquela densidade ali, né? É 3 kg por metro, só multiplicar 3 vezes 3, igual a 9. 9 kg, ok? Até de cabeça você faz, né? Então, o peso H, né, o peso horizontal, ali pode até chamar, né? A massa não é horizontal não, tá? Mas a massa da parte horizontal, tá? Então, o peso da parte horizontal seria 9 vezes, né, 90 newtons, tá? Então, aí você faz até de cabeça, pode fazer uma proporção, né? Pode escrever assim, ó. Né? Pode fazer assim, se você faz o seguinte, ó, se 120 newtons, né, estão para 4 metros de barra, então P horizontal, né, cadê o H? P horizontal, está aqui para 3 metros de barra, entendeu? Você faz essa proporção aqui para calcular o peso, né? Tá? Aí isso aí vai dar 90, entendido? Então tá, você não apaga não, você deixa no cantinho, eu apago aí para economizar aqui o espaço. Então, PSH deu 90, então vai ficar mais 90, então vai ficar 90 vezes 1,5 menos F vezes 1. Então dá F, né? Isso tudo igual a zero. Então, quanto é que vai dar F? F é igual a 135 newtons. Essa força horizontal, F, tá ali, ó, F, 135 newtons, tá bom? Aí se eu achamos, né, o valor de F, que ele pediu isso, né, calcula a intensidade da força F, tá? Aí se eu perguntasse para você assim, ó, acabou o problema, né? Se eu perguntasse para você, qual o valor de F a X? Esse aqui, né, é tranquilo, né? Por quê? Porque na horizontal, aí você pode aplicar a primeira lei de Newton, né? A forma linear, né? No caso, para forças, né? Somatória das forças é igual a zero. Então aqui você pode simplesmente olhar para a horizontal e ver que só existem duas forças, né? A força F e a força FAX. Você voltaria aqui, ó, no início, tá vendo? Somatória de Fx é igual a zero. Então, como eu descobri F, ó, descobri o valor de F, quanto é que vale? 135. Então, quanto é que vai valer FAX? FAX vai valer 135, entendeu? Se eu pedisse para você, por exemplo, qual o valor de FAY, né? Aí você olhar para as forças na direção Y. São quantas forças? FAY
PV e pH. PV mais pH é o peso da barra, são 120 newtons, né? Então, FAY vai ter o mesmo valor da soma dessas duas forças ali, né? PV mais pH, que é 120. Então, 120 vai ser igual a FAY, que seria essa aqui. Você aplicaria essa primeira equação, tá vendo? Você escrever a somatória das forças na direção y igual a zero, e chegar à conclusão que a componente FAY é igual à soma dos dois, né? Dos dois pesos aqui, né? Que dá o total de 120, tá? 120 newtons aqui, ó. 120 newtons. Então, PV mais pH é 120, FAY vale 120. Aí se eu perguntasse para você qual o ângulo que FA forma com horizontal, agora você é capaz de descobrir. Por quê? Porque você descobriu o valor de FAX e você descobriu o valor de FAY. Sacou? É isso. Esse é um problema. É um problema do seu livro, problema 17. É um bonito problema, né? Acho que eu vou botar na prova. Vamos ver, tem outros aqui legais, né? Esse da escada também. Escada não, uma viga, né? Viga prismática e homogênea. Uma barra, né? Uma viga. Sabe viga? Que viga? Uma prancha, né? Uma prancha, uma viga, que é a viga que tem casas, né? E vai usar isso aqui para alguma construção, ou vai usar para subir aqui na parede para fazer alguma coisa. Não sei o que ele vai fazer com essa viga. Ou simplesmente está guardando a viga que encostou. Havia um perigo, né? Igual aquele pessoal que trabalha com granito, né, que aquelas placas de granito é um perigo, eles colocam, aquelas placas manipulam, elas têm um peso muito grande, né, às vezes cai, né, acontece acidente, cai, machuca ou leva até a morte, é perigoso. Eu acho que esse da viga aqui pode ser interessante, um pouco diferente, né, parece dos outros problemas, né? Envolve atrito, tá vendo? Eu acho que é interessante a gente fazer isso aqui, um pouquinho diferente. Esses aqui, tá vendo, o 18, parece muito semelhante aos outros, né? Esse aqui também, né? Esse aqui eu já fiz, né? O 14. Tem o 18, tem o 19 e acaba. Ué, acabou. Que coisa, né? Acabou. Só isso mesmo. Vamos escolher esse aqui mesmo, então. Depois a gente pode pegar de outras fontes aqui. Se vocês acharem que tem que fazer mais. Deixa eu ver se tem alguém ainda na sala aqui. Eu tô falando sozinho, peraí. Bom, pelo menos tá. Eu tô aqui, professor. Ah, tá. Ah, a Pâmela tá aí, né? Paulo, Pâmela, Amanda, João, Luísa e Esther. Tá ótimo. Pelo menos tá ligado. Então tá bom. Pâmela tá viva. Vamos lá, Pâmela, então. Vamos fazer o 19. Deixa eu ver se eu consigo. Às vezes funciona esse programa aqui, não sei porquê. Às vezes ele consegue. Às vezes eu consigo transferir a figura. Esse negócio que está atrapalhando. A figura para outra página. Mas não é o caso aqui. Parece que tá. Deu problema. Nossa, ficou até bonita as equações, né? Deixa eu vou tentar de novo aqui. Vamos ver se eu consigo. Opa, vai entender, né? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Deixa eu tentar chegar esse texto para cima aqui. Eu vou ter que diminuir. Agora, bom, como a gente já terminou, e aquelas setas acabaram saindo da posição. Deixa eu tirar elas daqui, então. Como a gente já acabou aqui, eu posso diminuir essas letras e deixar aqui em banho-maria, só para não atrapalhar. Eu não quero apagar totalmente. Então deixa eu... Ué, cadê a... Tô ficando doidão aqui, peraí. Cadê o texto? Ah, tá aqui em cima. Deixa eu só diminuir a letrinha aqui para a gente poder aproveitar o espaço. Deixa ele quietinho ali, depois a gente, se precisar, né? Tá ali guardado. Depois eu posso mandar para vocês. Foi até bonitinha a letrinha ali. Vamos lá. Ah, o avião. O avião, o avião. Esse pessoal voa demais, hein? Vamos ver aqui. Vamos ler. Viga prismática e homogênea de 6 metros. Eu imagino que seja um formato perfil retangular, né? Então lá, tá vendo? Um perfil retangular, como se fosse uma prancha, né? Aquelas peças de madeira, né? Retangular. Então uma viga prismática é homogênea, 6 metros homogênea aqui, a densidade é a mesma em toda a prancha.
6 metros de comprimento, 360 de peso, é posicionado apoiando-se em uma parede e no solo, como representa a figura. Primeira coisa que você tem que saber, se eu coloco essa viga do jeito que está aqui, ela pode cair, né? Se ela não cai, o atrito está sustentando ela ali. Então tem atrito aqui nessa figura, tá, gente? Aqui embaixo vai ter atrito. Pode até depois desenhar a figura separada ali. Deixa eu pegar a bichinha aqui separada. Não sei se vai dar certo não, mas a gente tenta de novo. Aqui maior, tá vendo? A gente pode manipular a figura aí depois. Né? Vou tentar pelo menos. Qualquer coisa a gente faz uma cópia da figura. Então tem aqui 4,80 de altura, 3,60 aqui, tá vendo? Forma um triângulo aqui com as paredes, né? Então 4,8 de altura, 3,60 de base o triângulo. Supondo que exista atrito, então a letra A aqui embaixo, entre a viga e a parede, tá. Então existe atrito entre a viga, existe atrito entre a viga, tá, é cá no alto, ok. Mas não entre a viga e o solo, como isso, gente? Como? É provável, na prática, geralmente o atrito aqui com o solo é até maior do que com a parede, né? Vai depender da inclinação da viga, mas tudo bem, não, vamos supor, né? Imagina que tivesse rodinha, como se tivesse uma rodinha aqui, entendeu? Uma rodinha aqui que faz com que o efeito do atrito aqui, para segurar a porta, fosse nenhum, né? Não vai conseguir sustentar a porta aqui devido ao atrito na base, como se tivesse uma rodinha, ou seja, simplesmente o piso escorregadio em que a força de atrito é desprezível. Então aqui o piso, né, é escorregadio, o atrito aqui é desprezível, então tem atrito só com a parede. Vixe, essa viga aí vai cair, eu acho. Hein? É possível que ela fique em equilíbrio como na figura? Pai, sei não. Tô achando que ela vai cair aí. Supondo que não exista atrito entre a viga e a parede, calcule no equilíbrio a intensidade das componentes da força de contato que a viga recebe do solo, força normal e força de atrito. Nossa, ele fez uma confusão aqui, né? Primeiro ele disse que não tem atrito, agora já está dizendo que tem atrito lá com o solo, entendeu? Então são duas situações diferentes, tá? Supondo que exista atrito entre a viga e a parede, mas não entre a viga e o solo, então a letra A é uma situação, tá? A letra B já é outra situação, supondo que não exista atrito entre a viga e a parede, já trocou, né? Calcule no equilíbrio a intensidade das componentes da força de contato que a viga recebe do solo, ou seja, ele quer que você calcule na letra B a força de atrito lá com o solo, né, e a força normal com o solo, tá? Então vamos fazer cada um deles aqui. Primeiro tem que desenhar as forças. Então você entendeu a pergunta? Vou apagar esse texto. Se a gente precisar, a gente volta na outra página, que o texto está aqui na outra página. Deixa eu posicionar ele aqui. Tá? Então está aqui, sem precisar, a gente volta ali. Nós temos a figurinha aqui para nos ajudar. Tá bom? Então ele quer na letra A. É possível, quer saber se é possível ficar em equilíbrio, supondo que não há atrito. Então vamos desenhar a viga aqui do lado e representar as forças, né? As forças que atuam. Não sei se eu vou conseguir desenhar não, mas vamos lá. Esse aqui não inclina, né? Deixa eu ver se ele inclina. Deixa eu ver. Esse aqui é fraquinho esse programa. Não inclina não, vou ter que usar uma linha mesmo. Só a linha que inclina. Então tá. Então é homogênea, né? Aí eu posso fazer o quê? Posso aumentar a largura. Eita, velho, não quero isso não. Posso aumentar a largura ali da nossa linha só para ficar mais parecido com a... Pronto, aí tá legal, né? Tá legal. Só não gostei da cor. Deixa eu botar umas florzinhas aqui. Pera aí. É a cor marrom lá, né? Opa, tá mudando de cor porque acho que eu fiz besteira. Isso aqui é o quê? Acho que a cor não é ali, né? Isso aqui é cor de quê, afinal? A cor da área, ué. Aqui. Aí, isso. Aí tá. É velho, a idade, velho. A idade você vai ficando burro. Então tá aí. A nossa viga. Chamou de viga, né? Nem sei mais. A memória também tá ruim já também. Uma viga, tá aí. Qual o tamanho dela? Se a gente precisar do tamanho da viga, gente, tem como calcular usando o teorema de Pitágoras, beleza? Então, vamos botar aqui paralelo, tá paralelo, beleza. Vamos desenhar as forças? Quais forças que estão atuando, então? A gente desenha as forças, a gente sabe que vai precisar desenhar, né? Então, a gente desenha as forças, depois vê o que ele quer, né? Ele quer a força, ele quer saber se... não, ele só quer saber se vai ficar em equilíbrio ou não, né? Então, vamos lá. Pô, esse problema aí é problema nível hard já, né?
Então você percebe, ó, no problema anterior, quem que te fez? Nós representamos as forças, lembra? Deixa eu ver se está aqui ainda. Ó. Representamos as forças. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é desenhar a figura e representar as forças, tá? Você vai analisar, você tem que analisar as forças, então não tem escapatória, representa as forças. Senão, se você ficar tentando resolver sem desenhar as forças, você vai ficar numa situação problemática, meu amigo. Aí. É difícil, a não ser que você seja um cara, né? Genial, aí, um cara que tem uma capacidade realmente de visualização, né? Conseguir desenhar isso mentalmente, sem precisar botar no papel, seria uma capacidade realmente incrível, né? Então tá aqui o tamanho do vetor aí, gente. A gente põe o tamanho que a gente quiser, sem exagerar muito, né? Então esse é o vetor peso. Peso de quem? Dessa viga, chama de viga, né? Então vamos chamar de peso da viga. Você pode chamar PV somente, tá muito pequena a letra, deixa eu aumentar aqui. Somente de PV ou simplesmente escreve PViga, né? Aí você sabe o que é. Esse P, onde que eu desenho? Desenho aqui? Sim, você sabe que não, né? Desenho cá em cima? Não. Como é uma barra homogênea, de espessura, né? Uniforme, largura uniforme, você vai desenhar no meio, ponto médio, entendeu? Então, quanto a isso, você não precisa ter dúvidas, né? Se o perfil dela fosse um trapézio, né? Aí o negócio pegaria para o nosso lado, né? O autor do problema teria que dar o centro de gravidade do corpo ali, ou a gente determinar, né? Usar alguma técnica aí para determinar o centro de gravidade, né? Entendeu? Então tem que medir aqui o meio da barra. Não está parecendo que é no meio não, né? Mas tá bom. Entenda que é no meio, tá? Então tá. É uma ilusão de ótica, eu já sei por quê. Porque aqui está passando, né? Aqui está passando, está muito grande. Aqui. Dá a impressão que não está no meio, está aqui para baixo mesmo. Mais ou menos isso. Mas tá bom, você entendeu, né? E agora, qual outra força que existe aqui? Vamos ver lá, né? Tem a força aqui na base, ele falou que não tem atrito, mas tem força normal, não tem? Ela não está flutuando ali, né? Vai ter uma força normal. Ele falou, não tem atrito na letra A, tá? Na letra A não tem atrito ali, mas tem uma força normal. Então vamos desenhar aqui paciência, porque com o computador e com a idade o negócio fica meio complicado. Chamar de força normal, normal do piso ali, né? Chamar de N por enquanto, acho que não vai confundir, não. Força normal. Eu não estou desenhando a setinha em cima, né? Mas você entende aqui. Eu estou me referindo ao vetor, né? Então, N é o vetor N, PV é o vetor PV, o vetor peso da barra. Tem mais alguma força, amigo? Ele falou o seguinte, ele falou que na parede tem atrito, não falou? Falou, só na base não tem, mas na parede tem atrito. Mas na parede também deve ter força normal, né? Porque está apoiado na parede, então vamos desenhar também logo essa força normal. Eu podia criar um atalho para esse vetor aqui para agilizar, hein? Acho que qualquer hora eu vou fazer isso. Vou fazer agora não, senão vocês vão ter que ficar esperando, hein? Porque é só apertar no teclado e já abre, o vetor fica mais rápido, né? Então tá aqui, que força é essa? Normal, então aqui eu vou ter que dar nomes mesmo, né? Vou chamar de normal 1, normal 2, normal vertical, normal horizontal, né? Senão não pode ficar com o mesmo nome, tá? Você vem aqui, ó, normal vertical, é lá no piso, normal do piso, não botar a piso, parede é a mesma letra, não chamar normal 1, mais fácil. Como está na figura, né, quando eu falar normal 1, você sabe o que é, né? E aqui, normal 2. Normal 2. Tranquilinho? Então tá, tem mais a força de atrito, né? Ó, se a escada escorregar, né, essa parte aqui que está apoiada na parede, aqui, tá vendo? Se ela escorregar, ela tende a descer deslizando, né, na parede aqui para baixo, né? Ela vai deslizando aqui na parede, né? Se a escada escorregar. Então a força de atrito vai ser contrária, né? Então vai ser aplicado na escada no sentido contrário, né? Então esse atrito não deixa ela escorregar. Percebe que não deixa ela escorregar? Porque se não tiver isso aí, essa escada tende a escorregar. Por que será que essa escada tende a escorregar, velho? Ela tende a escorregar pelo seguinte, você percebeu ali, só em desenhar as forças já dá para responder. O que é isso? Que blim 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 foi isso? Só para desenhar as forças já dá para
vê que parece que ela vai escorregar. Vocês concordam com essas forças? Vocês acham que está faltando alguma coisa? Vocês estão estranhando alguma coisa? Se estiver estranhando alguma coisa, você fala aí, né? Se tiver aquela força ali, eu não estou entendendo. Então são essas aqui. Aqui embaixo, na prática, se você coloca, né, a prancha ali apoiada na parede, provavelmente vai ter uma força aqui de atrito aqui, a força normal, porque né, a escada está apoiada na parede. Se você tira a parede, a escada cai, né? E a tendência da escada é escorregar. Se ela escorregar aqui no piso, né, ela vai escorregar na parede também, entendeu? Então, a tendência é ter uma força fática aqui e uma força fática cá embaixo também, né? Se a escada escorregar aqui embaixo, ela tenta escorregar o quê? Para a esquerda, concorda? Então, a força de atrito seria contrária, né? Vou desenhar aqui só para você saber, né, que na prática existiria essa força aqui, tá vendo? Essa FAT aqui. Pode chamar de FAT 1, por exemplo, né? E lá em cima, FAT 2, né? Deixa eu desenhar aqui, FAT 1 e FAT 2. Esse aqui seria FAT 2, tá? FAT 2, né? Se tiver duas forças, chamam de FAT 1 e FAT 2. Mas aqui de baixo, ele falou para você desprezar, entendeu? Ó, suponha, né? Letra A ali, ó. Opa, não é esse daqui embaixo, ó. Suponha, né? Supondo, tá? Então, suponha que exista atrito entre a viga e a parede, então aqui em cima, mas não exista entre a viga e o solo. Então aqui embaixo ele suponha, né? Na verdade existe, mas suponha que não existe, ó, aqui. Suponha que não existe. Então vamos apagar aqui, ó, essa de baixo, pô, apagou. Se não tivesse atrito aqui embaixo, ele pergunta, né? Tá lá, se não tivesse atrito aqui embaixo, é possível que ela fique em equilíbrio, como na figura? Ela vai ficar parada aí? É isso que eu te pergunto. Ela fica parada? Então, o que você tem que aplicar para saber se ela fica parada? Somatória, né, das forças. Você tem que verificar se a soma das forças é possível que, né, dê o resultado zero. Aí, se isso não te responder ainda a pergunta, você vai passar para a questão do momento, né? A somatória do momento das forças. Aqui não tem, se você olhar aqui, você não vai, não tem nenhum eixo de rotação, né? Você vai parar para pensar, né? Você pode imaginar, né? Aqui, ó, mesmo que ela não gire, né? Mesmo que ela vai escorregar, na verdade, mas se você pensar, né? À medida que ela está escorregando, ela também está girando. Aqui é um movimento mais complexo, né? Caso ela escorregar, vai ser um movimento mais complexo, porque o centro de massa, né? O centro de massa vai ser deslocado ali, né? Vai descer e ela vai escorregar. Então ela vai girar em torno de um ponto, né? Tá? Se você botar aqui um eixo de referência aqui, ó, qualquer, por exemplo, você pode botar um eixo de referência aqui, tá vendo? Y, opa, fiz o contrário, mas tudo bem. Y vertical, X horizontal, né? Então, na hora que ela escorregar, ela vai estar em movimento em relação a esse sistema de referência, né? Vai haver um deslocamento do centro de massa e, ao mesmo tempo, vai haver uma rotação, né? Essa barra vai girar em torno de um eixo. Você pode escolher aqui um eixo, né? Por exemplo, cá embaixo, você pode imaginar, né, um eixozinho aqui, ó. Imagina um eixo preso na barra. Então, à medida que ela está caindo, você vai ver em relação àquele eixo, ela vai estar girando também, né? Tanto é que no final, se ela cair até o solo, né, no final ela vai estar na horizontal. Ou seja, ela tinha uma inclinação, né? E no final ela vai estar na horizontal. Então ela girou, né? Para ela ficar na horizontal, ela tem que girar. Né, de ela cair, ela vai girar. Se ela pudesse só girar, né? Ali não dá para girar por causa da parede, né? Se ela pudesse só girar, né? Ela ficaria flutuando ali, né? Mas ela vai girar e vai cair, tá? Então tá, a pergunta é a seguinte, é possível ela ficar parada se não existir atrito aqui embaixo? É isso que ele está perguntando. Então vamos verificar. Então, novamente, eu vou aplicar a questão do equilíbrio, né? Para ficar em equilíbrio, tem que a soma das forças ser zero. Então, a gente tem que verificar isso. Você se pergunta, você fala assim, ó, para, né? Se você quiser escrever a explicação, né? Para que a barra fique em equilíbrio, a soma das forças e dos momentos, né, porque ela poderia girar também, então você está analisando. Por que antes, né, lembrando, por que a gente não falava em momento? Porque eram corpos pequenos, né? E a rotação ali era improvável, né? Um bloquinho numa superfície deslizando não tem chance de girar ali, né? Então a gente nem analisava a questão dos momentos, entendeu? Então a análise mais de corpos de pequenas dimensões, então mesmo que ele girasse, esse fator aí não afetava o problema. Aqui não, né? Aqui já é um corpo que tem um comprimento muito grande, né?
eu não sei quanto, vai dar uns 5 metros e poucos de comprimento. Então, o comprimento dessa barra é muito maior do que a espessura dela, né, do que essa viga. Então, a gente pode analisar também a questão dos momentos. Então, para que a barra fique em equilíbrio, a soma das forças, no caso ali, o equilíbrio ali é parado, tá? Então, para que a barra fique em equilíbrio, a soma das forças e dos momentos tem que ser nulo ou ser zero, né? Vou botar zero mesmo. Tem que ser zero, tá bom? Então a gente tem que verificar isso. Então vamos lá, vou botar aqui embaixo. Vou botar aqui. Então a gente tem que fazer o que? A soma, né? Dos momentos. Tá muito pequena a letra? Acho que não, né? Deixa eu aumentar para você enxergar melhor. Se estiver pequeno, você avisa, tá? A soma dos momentos, então vou usar essa por enquanto. Soma dos momentos tem que ser zero. Aliás, botar a soma, né? Igual a gente fizemos, podia até copiar lá. Só que eu diminui a letra, né? Acho que vai ficar pequenininho. Vou escrever aqui de novo, vou copiar tudo logo, que já fica mais rápido, né? Aproveitar aqui, né? Como está no computador, então aproveita e copia. É só tirar isso aqui. Então, a somatória das forças na direção Y tem que ser zero, né? Então, temos que verificar isso. Não, para que a barra fique em equilíbrio, tem que acontecer isso, né? Só que aqui a gente não sabe se está em equilíbrio, né? Então, a gente tem que verificar. Temos, né, que verificar, já escrevi isso, não, para que a barra fique em equilíbrio, verificar se a soma das forças é igual a zero, né? A soma dos momentos é igual a zero, tá bom? A soma dos momentos aqui, eu acho que talvez a gente nem precise, mas de qualquer jeito a gente deixa ele aí. Agora, em relação aqui, a gente não sabe ainda, deixa assim. Não sei se vai gostar de esperar por mim, mas eu vou trocar essa letra S aqui, tá? Então tenha paciência aí. Somatório. Inclusive podia aumentar a letra, né? Somatório. Deve ter um caminho mais rápido para fazer isso, mas no momento eu não sei. Então, vamos usar o método Tabajara mesmo. Eita, agora acho que eu exagerei demais, pelo amor de Deus. Deixa eu ver, tem espaço para escrever ali embaixo, né? Então vou escrever ali embaixo para dar mais... Ficar mais... Aliás, é só arrastar, né? Não precisa nem copiar. Arrasta. E aí a gente abre aqui para ficar mais... O texto fica mais espaçado. Então temos que verificar se essas somas aí são zero. Então vamos lá, agora a gente vai voltar para a figura. Soma as forças em direção vertical, somatória das forças na direção. É possível que se anule? É possível, né? Porque você tem aqui, ó, força PV. Se a força de atrito tiver o mesmo valor de PV, ela consegue sustentar a escada ali, não vai deixar a escada deslizar, não é isso? Tá, agora vamos ver na direção horizontal. N2, tem uma força aqui, tem uma força N1. Se eu somar, tem como dar zero? Hã? Ah, não, esqueci aqui na vertical. Meu Deus. Na vertical eu esqueci aqui, ó. Na verdade, N1 é vertical. Então, você somar N1 mais PV mais FAT. Pode dar zero? Pode, né? Porque você tem N1 e FAT na vertical, né? Aqui, ó, N1. Eu tinha esquecido de colocar, tá? Aqui na direção Y, aqui fica assim, ó. Então, né? Então não, né? Vamos verificar aqui embaixo, ó. A soma aqui, ó. A soma, né? Da sua direção Y. Deixa eu copiar de novo. Só que ele copia, ele é malandro esse bicho, ele copia lá, ele põe essa, né? Ele não põe o somatório bonitinho igual a gente quer, mas tudo bem, a gente dá um jeito tabajara aí. Somatória do FY, vamos lá, faltou aqui, ó, vamos escrever tudinho para deixar claro, né? É N1 mais FAT2, né? Não precisa nem escrever isso, tá? O importante é que você escrever assim, ó, é possível desde que FAT2 mais N1 anule P, ok? Somatório de N1, né, mais P da viga tem que ser zero, né? Aí você vai escrever assim, é possível, né? É possível desde que FAT2 anule, né, a soma de N1 mais PV. Aí eu vou botar ali, pode botar até o sinal contrário, né, para dar o sentido, tá vendo? É menos, né? Pronto, seria. Você trata N1, FAT e PV como módulo, né? Aí você tem que colocar o sinal para dizer que os sentidos são contrários, tá bom? Aqui eu botei PV, epa, N1 e FAT positivo. Tá aqui errado, né? N1
e FAT são positivos. Aí, agora sim, né? N1, tá vendo? Para cima, FAT para cima. Então, N1 e FAT positivo e o PV negativo que aponta para baixo. Então, essa soma tem que ser zero. Então, é possível, né? Então, respondendo a pergunta, é possível que φ é possível, desde que FAT2 anule F1, N1 anule a soma, vou escrever assim que for mais fácil, das outras duas forças indicadas na equação. Ok? Equação. Então, essa somatória de F é igual a N1 mais. Aqui, ó, tem que ser zero. Vou botar assim, ó. Aí, ó. Tem que ser zero. Né? Vou escrever de outra forma. Para, né? Vou escrever aqui, vou apagar isso tudo. Para que a escada fique em equilíbrio. Só essa condição? Não. Não é só essa condição. Equilíbrio. Tem que analisar a outra também, a outra direção, porque é só a somatória na direção y que tem que ser zero? Não. Somatória no fx também tem que ser zero. Tá? Então vamos lá, vamos verificar se na direção x é possível ser zero aqui. Na direção x, você percebe que só tem uma força N2, vai escrever aqui, ó. Na direção x, ó. Somatório de tem que não é zero, você fala, não é zero. Aqui eu esqueci de dizer, né? Aqui em cima esqueci. Isso é possível, né? Desde que FAT 2, né? E botar N aqui também. N tenham valores que anulem PV. Ok? Faltou escrever, concluir. Aqui, ó. SFX é igual, não é isso, né? Vou botar assim, ó. Não é zero, né? Somatória aqui não é zero, tá? Por que não é zero? Aí você vai justificar, né? Não é zero, pois, observando a figura, vemos que só existe, né, uma força na horizontal. Esse aqui é um problema mais trabalhoso que você tem que explicar, né? Mas alguns detalhes, né? Então ele fica mais trabalhoso. Então a somatória Fx não é zero, pois observando a figura vemos que só existe uma força na horizontal. Pronto, você não precisa nem analisar o momento, porque se uma das condições, entendeu? Uma dessas condições aqui não for zero, né? Uma dessas somatórias aqui não for zero, acabou. A barra não fica em equilíbrio. Então aqui ele está dizendo, nós desenhamos as forças, né? Só confirmar, né? Vamos ler o texto para a gente ver se não esqueceu nada. Só para confirmar aqui, tá vendo esse texto aqui embaixo? Ó. Supondo que exista atrito entre a viga e a parede, foi o que a gente fez lá no desenho, né? Tem atrito entre a viga e a parede, ok? Tá. Mas não entre a viga e o solo, a gente tirou, né? Força de atrito no solo a gente tirou. É possível que ela fique em equilíbrio? Aí vemos aqui, ó, né? Pela somatória em Fx, não é possível ser zero, tá vendo? Porque só tem uma força na direção x. Então aí você chega à conclusão, né, que ó, não é zero, pois observando a figura vemos que só existe uma força na horizontal. Então, concluímos que a escada não ficará em equilíbrio naquela posição, caso não exista atrito, ou se atrito for muito baixo, né, desprezível, atrito entre a escada e o piso. Pronto, respondido essa aí. Respondido isso aí. Vamos passar para a letra B. Isso aí é a redação, né? Tem que escrever. Supondo que não exista atrito entre a viga e a parede agora, calcule a intensidade da força normal e força de adendo. Agora quer que você calcule, tá? A gente vai ter que aplicar aquelas somatórias lá de novo, só que agora considerando que esse atrito aqui em cima não existe, tá vendo? Mas vai existir um atrito aí embaixo, tá? Então você vai repetir essa figura tirando esse atrito aqui de cima, tá? Agora. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse bichinho aqui, peraí. Se eu consigo fazer uma cópia dele aqui. Ei, teimoso, acho que não deu certo não. Deixa eu tentar só o texto para ver. Texto e imagem, vamos ver se ele aceita.
ele só copia, acho que ele só, bom, acho que ele copia, né? Vamos ver se... Ih, acabou a página já? Quase acabando, hein? Não, não é aqui não que eu quero, peraí. Só um minutinho, deixa eu apanhar um pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se não, a gente usa aquela mesmo. Ih, rapaz, já tô vendo que deu ruim. Ah, não, deu certo aí. Legal. A gente consegue arrastar? Consegue. Pô, até que de vez em quando funciona as coisas, né? Então tá aqui. Só que tem que ter uma... Deixa eu pegar na mão aqui. Pra ver se dá pra pegar. Eita, já deu errado. Já deu errado. Deixa quieto aí mesmo. Deixa quieto. Deixa eu ver, podia selecionar assim, né? Eita, selecionou tudo agora. Eita, velho. Eita. Esse negócio de idade é uma tristeza. Tá, deixa a figureira, eu tô até perdendo paciência com ela. Vamos chegar o texto para cima um pouquinho, sem exagerar muito, né? Ah, eu queria fazer assim, ó, pegar e já jogar para lá, deixa eu ver. Ah, aí não tá. Tem que fazer um programinha desse para terceira idade, não é possível. Selecionar de novo aqui, vamos lá. Eita, velho. Meu Deus, não vou sair disso não agora. Não funciona, porque eu tô insistindo nisso, né? Você entendeu? Tem que fazer uma cópia da figura agora. Só tirar o FAT ali, você no caderninho já fez aí, né? Mais rápido. Eu podia acelerar, né? Depois de um certo tempo. Fica ali naquele movimentozinho ali. Tá aqui a cópia. Então a gente vai apagar esse FAT aqui, ó. Vamos apagar o FAT. Né? Isso ele está impondo a condição, tá? Ele está falando, ó, suponha que existe atrito só lá na base, tá? Então a força normal já está desenhada. Agora faltou a força de atrito agora, né? Então a gente já viu, né? Que se não existir atrito aqui na base, a escada vai cair. Então vamos pensar agora só nesse atrito aqui de baixo. Então você não precisa se preocupar nem com lá e com de cima, né? Você vê que aquele lá ele não é eficiente para evitar a queda da escada. Ele pode de repente até ajudar em alguma coisa, mas você viu que ele sozinho não vai ajudar a evitar a queda da escada, entendeu? Se o piso aqui for escorregadio, mano, não tem o que fazer, a escada vai cair. Que perigo, né? Então você já viu, né? Piso escorregadio, cuidado com a escadinha apoiada na parede. Se for uma escada, né? Você vai subir, a escadinha pode escorregar. Então cuidado. É melhor aquela que tem duas partes, né? Pra você não apoiar em nada, você apoia na outra parte, aquele cavalete, né? Então vamos lá, qual é a pergunta mesmo? Determine, ele quer as forças, né? Que forças? Normal e atrito. Meu Deus, e agora? O que fazer? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos defender aqui? Gente, se a escada fica em equilíbrio, meu amigo, você vai aplicar agora essa mesma condição aqui, tá vendo? Aqui embaixo, ó, você vai aplicar aqui embaixo, essa mesma condição. Deixa eu fazer aqui do lado. Tá aí. Vai aplicar aqui essa mesma condição. Tá vendo? Isso aqui repete? É, porque as leis de Newton não mudam, entendeu? Ah, pessoal, toda vez... Sim, se você está trabalhando com força, com equilíbrio, é sempre a mesma lei, né? A lei de Newton, né? Só muda lá quando as partículas estão em alta velocidade, ou você está trabalhando com átomo, né? As leis de Newton falham, entendeu? Mas para o mundo macroscópico de baixa velocidade é sempre a lei de Newton, não tem nem o que fazer, não. Tem muito o que pensar, não. Você já vai, quando você está trabalhando com força, você vai aplicar a lei de Newton. No caso aqui é a primeira, né? A primeira lei de Newton, entendeu? Então tá. E aí, o que você quer fazer primeiro? Somatório de F. Você quer determinar N1 e FAT, né? N1 e FAT, deixa eu botar aqui, chama de FAT1, né? Quer determinar N1 e FAT. Qual o primeiro que você vai usar? Você vai usar somatório de Fy igual a zero. Qual que você quer usar primeiro? Somatório de Fx igual a zero. O que você quer usar? Diz aí. Ah, não sei, professor. E agora? O que nós usamos? Somatório dos momentos. Pode ir na ordem nisso, se você quiser. Ou se quiser usar o momento primeiro, aí fica a seu critério, né? Alguns olham para a figura, analisam a situação, né? E usa, né? Já usa meio que direcionado, assim, já, né? Usa um que vai te dar a resposta. Mas se você não souber, você vai usando um por um, né? Aplica o primeiro, aplica o segundo, aplica o terceiro e vê qual que vai dar certo, né? Às vezes você precisa usar dois, entendeu? Às vezes um só, uma condição dessa não te responde a pergunta. Às vezes você tem que aplicar uma condição, você vai obter uma equação. Depois você vai aplicar outra condição para obter outra equação, entendeu?
a outra equação para substituir uma na outra, né? Então você não sabe a princípio, mas vamos olhar aqui, ó. Eu quero N1. N1. Olha aqui, não está muito difícil não, hein? Acho que na vertical aqui, eu posso dizer, ó, N1 eu tenho? Não tenho N1. Né? Na vertical estou olhando, tá? P, eu tenho o peso da barra? Vamos ver aqui, ó. Então vamos fazer essa análise. Vamos ver o que eu conheço. Eu conheço o peso da barra. Tá aqui, ó. O peso da barra é 360 newton. 360 newton. Então, nas forças verticais, eu só tenho duas, tá vendo? Porque o atrito aqui com a parede, ele pediu para você supor na letra B, supor que é zero, né? Então, na vertical, isso nos facilita, porque se eu tivesse atrito aqui, eu teria duas incógnitas, né? Eu teria incógnita N1 e a incógnita atrito. Mas como o atrito é zero, né? Suponha zero, né? Então, ele só vai sobrar duas forças na vertical, ó, PV e N1. E só que eu conheço PV, então ficou moleza. Se eu conheço PV, eu já descubro N1. Então, vou começar aqui, ó, pela própria ordem aqui, né? Do jeito que está escrito aqui, já responde o problema. Então, vou aplicar lá a primeira equação, tá? Então, aplicando a primeira, pode até numerar lá, né? Primeira equação da primeira lei de Newton, né? Primeira equação que vai dar a impressão que a primeira lei de Newton são várias equações, né? É uma só, né? Aplicando a primeira lei de Newton, a direção y, ficou o a errado ali? Fica o que, né? Fica somatório de f igual a zero, já está escrito ali. Então vai ficar o que? Vai ficar N1 positivo menos peso, menos peso igual a zero. Então daqui você conclui que N1 tem o mesmo valor do peso, né? Que vale quanto? Foi dado, né? 360 newtons. Direção y, fica que N mais P igual a zero. Você pode até justificar, né? Pois o sistema está em equilíbrio. Aí você escreveu isso uma vez, não precisa escrever mais, né? Equilíbrio. Só justificando por que é igual a zero, né? Por que é igual a zero, né? Porque o sistema está em equilíbrio. Estou sendo redundante, né? Porque você está aplicando a primeira lei de Newton, você já está supondo que o sistema está em equilíbrio, né? Mas você tem que escrever pelo menos isso, né? Que você está aplicando a primeira lei de Newton, entendeu? Então, aplicando a primeira lei de Newton, a direção y, temos que N1 menos P igual a zero, né? Então, N1 igual a P, que é igual a 360 newton. Só conferindo lá. 360 newton. Pronto, já determinou N1, tá vendo que moleza? Agora acabou o espaço aqui, meu amigo. Eu posso fazer o quê? Diminuir a letra, né? Deixa eu ver aqui. Meu programa está bloqueado aqui para gerar mais página. Posso até abrir outra página, né? Se eu tivesse preparado antes, mas vai dar trabalho. Nossa, tá um cheiro estranho que bateu agora de lavagem. Quando eu era criança existia tal de lavagem, né? Não é no tempo de vocês. Você sabe o que é lavagem? Hoje acho que é até proibido, né? Criar porco. As pessoas... Aquele negócio pra porco? Isso, é. Então na cidade tinha, né? Nos bairros muita gente criava, né? Um porquinho e tal. A pessoa tinha um quintal, né? Aí a pessoa saindo de casa em casa pedindo, tem lavagem? Aí as pessoas juntavam, você acredita? As pessoas juntavam aqueles alimentos, né? Meio nojento, né? Aí juntavam na vasilha, fica aquele negócio igual uma sopa. Ficava um negócio. Ai, que nojo. Só que com cheiro, né? Que ele vai azedando, né? Vai azedando. Nossa, aqui perto de casa tem um chiqueiro, tem vezes quando eles limpam o chiqueiro, fica aquele odor horrível. Nossa, imagina. Dentro. Imagina. Então, é isso aí. Mas por que eu tô falando disso mesmo? Nem me lembro. Ah, sim, bateu um cheiro estranho aqui, um cheiro exatamente de lavagem. E olha quem tá na cidade, não sei de onde veio isso. Mas tudo bem. Aplicando a primeira direção e assim, eu estou diminuindo aqui o tamanho para poder caber o texto ali, né? Então vamos subir aqui o texto agora. Para deixar tudo na mesma página, né? Senão vai ficar complicado. Vamos diminuir a letra. Se a letra ficar muito pequena, você avisa aí. Né? Se você não estiver enxergando, que eu volto a aumentar, tá bom? Então tá aí. Aplicando a primeira lei de Newton, A gente pode abrir aqui o texto que aí espalha mais, dá mais espaço pra gente. Acho que não deu certo, não. Da outra vez funcionou, né? Não sei porque agora ele tá teimando. Aplicando a primeira lei de Newton, temos que... Tá. Bom, essa parte já terminou. Já descobrimos N1. Vou botar até em vermelho aqui, só para
Quem enxergar melhor aí. Só que agora vai ficar tudo vermelho, né? Eita, meu Deus. Pai, está chamando aqui o celular, mas deixa eu ver. Só ver quem é aqui. Ai, cadê o celular, gente? Ixi, tá lá no chão. Só um minutinho, só pra ver se é uma emergência aqui. Ai, deixa eu ver. Não, é spam da TIM. Você pode esperar aqui só pra oferecer venda de linha telefônica. Não sei por que eles insistem tanto nisso. Você tem um pacote X, aí eles querem oferecer um pacote mais caro. Se você comprar um mais caro, depois liga para oferecer outro mais caro ainda. É um saco, velho. Então tá bom. Nossa, esse fedor não vai sair daqui não, pelo amor de Deus, gente. O que eu tava mesmo? Até perdi aqui. Tocou o telefone, bateu o fedor. Meu Deus, gente. Me perdi. Ah, sim, agora vamos fazer. Ó, já achei, voltando aqui, achei o N1, né? Agora tem que achar o FAT, tá? Aí vamos aplicar, vamos continuar. Podemos aplicar como o FAT está na direção X, nós podemos aplicar esse. Ó. Aqui, ó, somatória, tá? Cadê a somatória? Somatória tá aqui. Então, somatória de fy igual a zero. E aí a gente vai aplicar a fx, né? Fx igual. Por que a somatória fx? Fat, né? Porque Fat na direção x. Aí você aplica. Ah, professor, mas eu acho que não vai dar a resposta, não. Sim, a gente escreve, não vai cair seu braço, né? Se você escrever e não der a solução, entendeu? Não economiza papel, não. Escreve aí. Estou somando as forças horizontais. São duas, Fat 1 mais N2. Isso tem que ser zero, porque, né? Quer que a escada fique em equilíbrio. Então as forças têm que ser zero. Quer não, né? Ele falou que vai ficar em equilíbrio nesse caso. Então tá aí. Aí você chega à conclusão ó, que Fat 1 é o mesmo valor de N2. Só que você chega aqui, mas eu não tenho o valor de N2. Exatamente. Então com essa equação aqui, ela não está errada. Fat 1 menos N2 tem que ser zero. Mas só que com essa equação, você não descobre Fat, porque você não tem N2, entendeu? Então essa é a ideia aqui. Então você vai continuar agora, ó. Somatória de fx igual a zero, Fat 1 menos N2 é igual a zero, tá? Aí você vai continuar aqui. Então Fat 1 é igual a N2. Aí você pode escrever, mas não sabemos o valor de N2, né? Para descobrir Fat, teria que saber o valor de N2. Então, essa equação aqui, o somatório de fx, está escrita aqui, a soma correta, não tem problema nenhum, tudo certinho. Chegamos à conclusão que Fat 1, só em olhar a figura, né? Só em olhar a figura, né? Você já sabe que tem que ter o mesmo valor, né? O que a gente está fazendo aqui, quando a gente escreve isso aqui, é justificar o raciocínio, entendeu? Ó, eu sei que a soma das forças na direção x tem que ser zero, porque eu já escrevi, né? Pois o sistema está em equilíbrio, entendeu? Então, com isso, a Fat 1 menos N2 tem que ser zero, Fat 1 igual a N2. Então, estou explicando detalhadamente. Batendo o olho lá, você já sabe, a Fat 1 e N2 na horizontal são duas forças, então não tem jeito. Eita, agora tem esse zap aqui, deixa eu desligar, peraí. Tem um zap aberto aqui, que só atrapalha. Cadê? Deixa eu voltar aqui para... Pronto. É zap de todo lado, tá doido? Então tá, e aí? Perdi o fio do meado de novo. E daí que agora a gente tem que usar outra, tá vendo? Usar outra, ó, usei a primeira, descobri o valor de N1, beleza. Usei a segunda, usei a segunda condição aqui, ó, somatório de fx igual a zero, vi que com ela eu não consigo descobrir o valor de Fat. Então o que eu faço agora? Uso a terceira condição, somatória dos momentos é igual a zero, entendeu? Vou usando, aí vai esgotando, né, os meus recursos. Então só me resta agora usar que a somatória dos momentos é igual a zero, sacou? Você vai, usa a somatória de f, né? Fx, Fy, não deu, não funcionou, faltou informação, você escreve somatória agora dos momentos, tá bom? Somatória dos momentos igual a zero. Só que você vai perguntar, professor, mas ali não tem eixo de rotação, né? Não tem nada que possa girar. Não tem problema. Isso que é interessante. Mesmo que não tenha um eixo de rotação, que não haja nenhuma possibilidade de ela girar, né? Ter um eixo fixo, né? Você viu que ela de fato gira, né? Porque no final, se ela cair, ela fica na horizontal, né? Então na letra A ela gira. Aqui não vai girar porque ela está a condição de equilíbrio, de repouso, ela não vai girar por isso. Então mesmo que ela não tivesse chance nenhuma de girar, você pode escrever, né? Somatória dos momentos igual a zero, mesmo que não tenha eixo, entendeu?
você vai chegar na figura e vai representar um eixo aqui. Você vai escolher. Mas aí você tem que ter um detalhe aqui. Você se pergunta nesse momento, qual é a força que você quer determinar? Você determinou N1 aqui embaixo, né? E quer determinar a força Φ, ok? Então, o que você vai fazer? Você não pode escolher esse eixo que você vai usar como referência para calcular os momentos no ponto ou na linha de ação da força Φ, porque você quer que na equação apareça a força Φ para você determiná-la. Se na sua equação não aparecer Φ, como é que você vai descobrir o valor de Φ, né? A não ser que você possa fazer a equação, descubra o valor de N2 para você voltar na equação de cima, né? Se você descobrir o valor de N2, aí você descobre o valor de N2, joga na equação de cima e descobre, pode até ser, tudo bem. Tá? Você pode fazer isso, descobrir, né, com a soma dos momentos o valor de N2. Aí você descobre, se você já sabe que, né, N2 vai ter o mesmo valor de Φ, aí você indiretamente, né, vai descobrir o valor de Φ também. Pode ser também. Mas o ideal é você fazer o quê? Olha para o sistema e, bom, Φ está aplicado aqui embaixo. Então, não vou escolher o eixo aqui embaixo, vou escolher o eixo em outro ponto. Eu poderia escolher aqui, onde está a força-peso? Poderia, não tem nenhum impedimento. Assim, eu não poderia dizer você que está errado, né? Escolheu esse, a princípio poderia escolher qualquer lugar, só que ao escolher aqui, você não vai conseguir descobrir o valor de Φ. Por quê? Porque na hora que você calcular a somatória dos momentos, vai ter o momento de Φ em relação a esse eixo aqui em PV, entendeu? E o momento de N2, que você também desconhece em relação ao PV. Então você vai ter dois momentos desconhecidos, duas incógnitas. Aí vai te dar mais trabalho. Então, escolha o eixo cá em cima, onde está aplicada a força N2, tá vendo? Escolha o eixo aqui. Então, deixa eu tentar marcar aqui. Você vai escolher esse ponto aqui, ó. Nossa Senhora. Tá na linha, a linha tá grossa demais. Deixa eu escolher. Pera aí, tenha paciência. Deixa eu mudar a cor, fazer azul. Opa. Fazer azul. E afinar essa linha aqui, por favor, paciência. Deixa eu ver. Beleza. Então, essa aqui, tá? Tem essa linha aqui. E você... Eu queria fazer só um X. É só isso que eu queria fazer, meu Deus. Tem uma maneira de fazer um X, entendeu? Então, nessa extremidade aqui vai ser o nosso polo, nosso momento. Posso chamar ele de O, né? Chamar aqui esse polo aqui de O, né? O, ok? Então, vou calcular aqui os momentos em relação ao polo O. Então, você põe aqui, ó, como se fosse um elevado, né? Você pode botar do lado esquerdo também, né? Mas não é elevado, não. Pode botar aqui, ó, tá? Você aqui, ó, em relação a O. Né? Você pode fazer esse aqui. Mas você pode colocar do lado de cá. Mas não é M elevado a zero, não, tá? É a letra O, tá? Você pode desenhar até um Ozinho mesmo assim, quer ver? Um Ozinho minúsculo, né? Para você, um Ozinho minúsculo aqui não adianta, vai ficar tipo um zero também. Mas tá, você entenda que é a letra O ali, tá? Se não quiser botar, põe P, né? Outra coisa, uma letra N. Eixo, vamos botar eixo, né? Vamos botar E de eixo. Eita, meu Deus do céu. Troço complicado. Rapaz, tá me dando dor de barriga aqui. Não vou aguentar muito tempo, não. Cadê a letra E? Caramba, nem comi nada pra dar. Tomei só água hoje para emagrecer. Estou engordando muito na pandemia. Deixa eu levar. Eita, tá difícil fazer isso aqui, hein? Como é que é? Ó, pronto. Então, somatória dos momentos em relação ao ponto O igual a zero, tá? Porque está em equilíbrio. Então, vamos lá. Vai ser momento de quê? Vai ser momento de Φ. Momento de N1 eu tenho? Aliás, eu tenho a força N1? Tenho, eu já descobri. Ó, que beleza. Ó, então, eu tenho a força N1, beleza, não tem problema. Tenho a força PV, beleza, também não tem problema. Então, vou calcular os momentos aqui todos. Então, primeiro vamos escrever as fórmulas, né? Momento de N1, ó. N1 vai ser N1 vezes uma distância. Então, você vai escrever aqui, ó. Você pode escrever a fórmula toda sem se preocupar muito com sinal e com distância. Você só escreve assim, ó. N1, distância 1, entendeu? Mais, depois você põe tudo mais, depois você confere os sinais. Né? Tem que ter cuidado, é claro. Mais, Φ 1 vezes distância 2, né? Mais peso, né, da viga vezes distância 3, mais N2 vezes distância. Vai colocando todas as forças ali, tá? Vai colocando todas as forças multiplicado vezes o braço, né? O braço é a distância, né? Da linha de ação da força até o eixo, tá bom? Isso tudo tem que ser zero. Tem todas as forças, são 4 forças, então tem que aparecer aqui
4 momentos a princípio, né? Depois é claro que a gente vai ver quem é 0, quem não é 0. Então tá bom. Vamos lá. N1 é 0? Não, é 360, tá ali, a gente já achou. A gente tem que achar agora qual é a distância de N1, né, da linha, né, de N1, né, da linha de ação de N1 até o ponto. Para isso, meu amigo, tem duas formas de fazer. Uma forma é isso que eu falei, né, desenhar a linha de ação. Ó, você pode desenhar a linha de ação aqui, ó, da força. Vamos botar tracejado, né, que fica mais fácil de entender. Cadê? Tracejadinho aqui que fica mais fácil de entender aqui, ó. Então, a linha de ação da força, deixa eu trazer cá para bater meio torto, né? Essa linha de ação, você entender o que eu estou falando, ó. Tá vendo? É uma linha que passa pela força. Tá um pouco torto aqui, né, essa força. Mas você entenda que tá tudo na vertical aqui, tá? Deixa eu tentar melhorar aqui. Acho que melhorou, ó. Então, essa é a linha de ação, essa tracejada aqui, da força N1, ou seja, é a linha em que a força está, entendeu? Você imagina ali, uma linhazinha passando pela força N1. O que você tem que medir? Você tem que medir a distância dessa linha, a menor distância possível, né? Até o ponto O, aqui o eixo, tá vendo? Então, a distância horizontal aqui, ó. Tem como a gente descobrir? Vamos ver se tem como a gente descobrir. Ah, aqui, ó, tá vendo? Ele deu umas medidas aqui, tá vendo? Que beleza, olha. Então ficou legal demais, né? Já tem as medidas ali, ó, tá vendo? 3.6 e 4.8. Então aquela medida ali, ó, da linha de ação N1 até o ponto O, não sei se você consegue ver aqui na figura, tá vendo? A linha de ação N tá aqui, tá vendo? E o ponto O tá aqui, ó. Então é 3,6, tá? 3,6. Ah, mas não é exato. Pode ser, né? Porque pode ser que o ponto ali seja um pouquinho fora, tá? Mas isso é uma aproximação, tá? Ah, tem a largura, a espessura da escada, então o ponto de apoio, né? Então, um pouquinho de distância da linha ali que passa pelo centro de gravidade. Tem, mas você considera a rampa ali, a prancha, né? A viga como se fosse uma linhazinha, né? Você está fazendo um cálculo aproximado. Se a largura da viga for muito grande, aí você já tem que se preocupar também com isso, né? Que é uma estimativa, né, que a gente vai fazer, tá? Da força. Então tá ali, ó. Mas você perceba que é sempre isso, tá vendo? Você escreve a soma das forças, soma dos momentos. Na hora de escrever os momentos, vai colocar o produto de todas as forças vezes as distâncias, que você não sabe exatamente qual é o valor. Depois você olha, né? Então tá, agora vamos adotar o sentido de rotação, aquele o horário como sendo positivo, né, para calcular o momento. Então, o momento de N1 vai ser positivo, né? Só você, tá vendo? Como se, imagina um ponteiro aqui girando. Se você aumentar o valor de N1 aqui, né? Esse ponteiro seria forçado a subir aqui, tá vendo? Ia subir aqui. Então tá gerando no sentido, porque eu que adotei como sendo positivo, tá? Alguns autores aí que você for ler no livro, às vezes adotam o sentido contrário, mas não tem problema. No final, dá o mesmo resultado, tá? É igual você adotar, né, o sentido Y positivo para cima ou o sentido Y positivo para baixo. É a mesma coisa. Tem um sentido de rotação, né, eu adotei o positivo como sentido horário. Na matemática, inclusive, acho que adota o sentido contrário, né? O sentido anti-horário como sendo o positivo, tá? Então, o momento de N1 aqui é mais. Não é a força que é positiva não, tá, gente? Lembrando disso, não é a força, é o momento, é esse produto aqui todo. A N1 vezes D1 vai ser acompanhado do sinal mais, porque esse N1 favorece que essa escada gire no sentido, se caso ela fosse girar, né? Esse N1, essa força N1 favorece que a escada gire no sentido horário. É só isso. Tá, e qual é a D1? 3,6, né? Vamos copiar essa fórmula aqui de novo? Embaixo, porque aí ela fica, né, inteira ali, a gente substitui os valores agora, né? Então, o N1 é 360, já pode colocar também aqui, né? Então, é mais, tá? 360 vezes D1, que é 3, é isso mesmo? Deixa eu conferir lá. Não, 360 é seu peso, a gente achou, o N1 está aqui, na verdade, né? Estava, né? Já embolou aqui o texto todo aqui, meu Deus do céu. Tá aqui embaixo, ó, 360 aqui, ó. Tá ali embaixo. Mas você tem, acho que anotado aí, né? Deixa eu tirar aqui, peraí. Tá aqui, ó. Deixa eu baixar esse texto aqui. Tá aqui, ó, 360, beleza? Então, N1 igual a 360. E agora? Ah, já sei, a gente pode... E agora, substituir. Então, D1, 3,6. Conferindo de novo, 3,6. Então, N1 360 vezes 3,6. 3,6. O sinal ali, lembre-se, não é da força, é do momento. Agora, FAT1, D2. FAT eu não conheço. Eu quero descobrir a distância D2.
Então, vamos pegar aqui a linha, né, de ação da força. Eita, velho. Vamos pegar isso aqui agora. Aí. A linha de ação da força FAT. Ó. Vou colocar a linha sobre a força FAT, tá? Então, tá ali, ó. Exagerei aqui, peraí. Aqui. Linha de ação, tá lá, ó. Você, eu tô fazendo aqui lentamente, depois você já tá até ficando nervoso aí, né? Porque você tá já nervoso aí, falando, não, já entendi o valor, sei qual o valor que vai dar, sei. Às vezes alguém não entendeu, né? Então, coloca aqui, tá vendo? A linha de ação, você vai medir a distância entre, aqui ó, ponto O, até essa linha. Então, a distância você vai medir na vertical aqui, tá vendo? Você volta na figura, fica fácil agora ver que é 4,8, tá vendo? Então, essa distância aqui de FAT1 a O é 4,8, tá vendo? Lembre-se que é a distância da linha de ação. Então, por isso que deu aquela altura lá, ó, 4,8, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, 4,8. Falta, não esqueça, do sinal. Sinal do momento. Vamos essa força F aqui, ó. Pensa agora, né? Se essa viga pudesse girar em torno de O, essa força FAT que favorece a viga girar em que sentido? No sentido anti-horário, né? Que a gente adotou como negativo, tá bom? No sentido anti-horário, eu, né, que adotei, na verdade. Não fui democrático, não. Eu impus. Opa, tem alguma coisa errada. Ah, FAT1 tá confundindo aqui, né? O FAT1, deixa eu colocar o índice aqui. FAT1 vezes 4,8, tá? Deixa eu até separar um pouquinho aqui, ó. Vezes 4,8, tá bom? Esse é o momento da força, não tá ficando legal não. Força FAT, deixa só o de FAT separado mesmo ali. FAT1 vezes 4,8, você entendeu o que é vezes. Agora, mais ou menos, PV. Olha novamente agora, em torno do ponto O, PV, se essa escada pudesse girar em torno do ponto O, fosse um eixo aqui, né? PV estaria favorecendo para o giro anti-horário ou horário? Anti-horário, né? Ó, vem aqui, ó, tá vendo? Anti-horário. Né? Só você imaginar aqui, né? Uma barrinha que pudesse girar em torno de 8, na hora que você empurrar aqui para baixo, a barrinha vai girar no sentido anti-horário, tá? Então tá, no sentido anti-horário é negativo. Põe um menos ali. Opa, menos, meu amigo, menos. PV eu conheço? Vamos lá, PV. 360, então vamos lá, 360 também. Então aqui você vai substituir por 360. Tá? Então é menos, porque o sentido que favorece a rotação no sentido anti-horário, é 360 porque foi dado o peso da viga, e a distância agora D3. Vamos olhar a distância D3, vamos pegar então aqui a linha de ação do peso, né? Linha de ação do peso aqui, ó. Tá vendo? Então vai ser essa linha vertical até o O. Só que o peso aqui, né, está no centro de massa. Essa distância aqui, tá vendo? Vou até desenhar outra linha aqui para você entender o que eu estou falando. Eu vou desenhar uma linha aqui na vertical que passa por O, para você entender. Que está torta, que a gente pode até melhorar a figura agora, né? Que a figura, a gente, quando desenha em vertical, a gente percebe que está torta. Aqui, ó, seria algo assim, tá vendo? Incrível, né? Dá uma ilusão de ótica ali, parece que a parte de cima está, né, tá maior, não sei, estranho. Tá vendo? Mas fica no centro aqui, tá? Ó. Então é equidistante, tá? Equidistante. Então essa linha aqui de ação está equidistante, do N1 e do O. Então vamos lá, vamos olhar a figura. Ó. Tá aqui no meio, tá? Ó. Aqui no meio, ó. Então no meio dessa distância 3,6, o ponto médio ali. Então o ponto médio, se a distância total é 3,6, o ponto médio aqui vai estar aqui distância, metade disso, 1,5, 1,8, né? Então é 1,8. Então a distância que a gente vai usar da linha de ação de PV até O é 1,8. Então vamos botar aqui, ó, é o D3, né? 1,8. 1,8 na verdade, um ponto é americano que fala. 1,8 mais N2D4. Agora olha para o N2. Não precisa, eu vou desenhar, mas nem precisar, você sabe, né? Você sabe que a linha de ação do... Opa, doidou tudo aqui. A linha de ação aqui de N2, inclusive vai estar um pouquinho torta aqui, passa exatamente pelo ponto O. Então, qual a distância de a linha de ação de N2 em relação ao ponto O? É zero. Então, esse D4 aqui vai ser zero. Aí você o que pode fazer? Terminou de escrever, confere, né, de novo os valores das forças.
360 para N, FAT1 a gente não conhece, peso da viga 360 também, né? Mas o que? N2 a gente não conhece, aparentemente são 12 hipóteses, mas não são, porque N2 vezes 0, independente do valor de N2, vai dar 0, tá bom? Então, beleza. Então, a próxima linha você vai fazer as contas. 360 vezes 3,6, aí só pegando a calculadora aqui. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Calculadora. Calculadora aqui. 360 vezes... Quem é bom de fazer conta mental aí? Faz essa conta mentalmente aí. 360 vezes 3,6, 1.296. 1.290. Eita, estou escrevendo lá na calculadora. 1.296, mudou a letra, que coisa. 1.296. E aí, gente? Positivo, né? Menos FAT. Já pode chamar só de FAT se você quiser, não só tem ela mesmo na letra B, né? FAT1, vou chamar de FAT só para economizar texto. Estou usando letra maiúscula, pode usar a letra minúscula também aqui, ó, não tem problema, tá? Como eu comecei com maiúsculo, então deixa assim. Então, FAT1 vezes 4,8 menos, aí faz a conta ali de novo. É a metade, né? É 360 de novo. 360 de novo, então a metade, 360, que é 360 vezes 3,6, 360 vezes a metade. Então a metade é 1.296, dá 600, metade 90, 645, 648. Vê se é isso aí. Metade de 1.296, 648. Isso aqui, não, 360 vezes 1,8 é metade de 360 vezes 3,6. Então tá metade de 1.296, que é 648. Mas a gente confere, 360 vezes 1,8. Apaga isso aí. 360 vezes 1,8. Eita, PT da vez, idade vai chegando. Deve ter uma maneira mais fácil de voltar o resultado ali, né? Vai só, vai voltando a idade, vai. Não consegue nem digitar mais na calculadora. 648 mesmo. N2 vezes 0 dá 0, então não precisa se preocupar. 1.296 menos a metade de 1.296 vai dar a sua metade, né? Então vai dar 648, tá? Então aqui vai ficar assim, FAT vezes, né? FAT 1 vezes 4,8 é igual a... É isso? Confere isso. Se eu fiz alguma besteira na conta, você me avisa que eu estou fazendo aqui. Às vezes pode passar algum detalhe aí, né? Depois a gente pode conferir também. Então, quanto é que vai dar o FAT? Resolvido o problema, né? FAT 1, isso aqui deu mais trabalho, né? Letra B. FAT 1 igual a 648 dividido por 4,8. Apelamos novamente para a nossa calculadora, que eu acho que eu fechei aqui. Fechei. Quanto é que é? 648 dividido, cadê o dividido aqui? Por 4,8. 135. FAT 1, eita! FAT 1 igual a 135 newtons. Bom, esse é o FAT 1. Aí você tem que conferir as contas todas aí. Descobrimos. Então, descobrindo a letra B, né, ele pediu lá, tá vendo? Força de atrito e a força normal. Força normal nós descobrimos antes, deu aqui, ó, N igual a P, 360 N. Deixa eu apagar esse texto de baixo aqui, peraí. Esse aqui, né? Esse aqui é o que eu preciso, tá? O texto daqui... O que tá? O texto... Esse texto aqui, né? Que coisa. Tá, agora acho que resolveu. Resolveu. Isso é bom escrever num bloco só, né? Aí não acontece isso. Então, deixa eu apagar esse aqui. Apaga esse aqui, pronto. Sim. Ok? São aí 360 newtons. O N1. Aí se aplicou aqui, achou que o FAT, aplicou os momentos, achou que o FAT 135. Só isso que ele perguntou. Se ele perguntasse qual o valor de N2, o que você faria? Você volta aqui, ó. Somatório de Fx, lembra? Estava escrito aqui, eu apaguei. Somatório de Fx igual a 0, né? Então, ó, FAT1 mais N2 é igual a 0. Então, FAT tem 1,
tem o mesmo valor de N2. Então aqui você já tem um valor de N2 na verdade, tá? Aqui, ó. Ué, você clica e ele apaga. Tá. FAT1 é igual ao valor de N2, tá? Aqui, ó, aqui em cima, tá aqui, ó. FAT1 é igual ao valor de N2. Tá aqui, tá? Resolvido então, meus amigos. Acho que deu para fazer aí, né, uns exemplos legais. 2 exemplos só, mas que resolvi calmamente aqui para você entender como faz sempre essa abordagem, tá? Esse problema de equilíbrio de corpo extenso, né? Se for só uma partícula, é só aplicar somatória das forças.